ao nosso Lucas Pessoa, bom dia Gil Kleber, bom dia a Gilberto Suf pela ponta esquerda, que nesse momento está me olhando no outro estúdio, responsável pelas gravações, né? Tudo bem com vocês, rapaziada? Bom dia, bom dia. O nosso WhatsApp, para falar nisso, Lucas Pessoa, cadê o WhatsApp aqui? Esqueci o tablet, você, por gentileza, muito obrigado. 971021493. 971021493. E a gente que é amante do rádio, sabe, eu fico ouvindo aí as emissoras, os caras falam WhatsApp tão depressa. Você, ouvinte, dá pra você anotar quando o locutor fala tudo correndo o WhatsApp? Não é possível. Mas não é possível, todo mundo fala correndo. Como que vai anotar o WhatsApp? Aqui, o Eduzão não, né? Com slow motion, devagar. 971021493, tá? Não estou ainda com o tablet, daqui a pouco eu vou abrir o tablet, porque a Bandeirantes é a casa do improviso, é sensacional. Aqui você tem que ter improvisação, entendeu? Sabe como é que é? Agora, eu tava ouvindo aí a entrevista do cara da Bandeirantes, o cara da China lá, gente, que é isso, pô? Na China, lockdown completo, 20 mil casos por dia. E do jeito que tá lá, vai dar medo, não dá? Dá medo desse treco-treco aí, você não sabe que fim vai dar, hein? Esse treco-treco é terrível. Eu vou te contar, não é fácil não. 20 mil por dia. Gil Kleber, pelo amor de Deus, hein? Bom, é o seguinte, eu tava verificando aqui, porque eu tenho controle, você quer ver? Eu fiz um controle aqui do elenco da Macaca. O elenco da Macaca. A Ponte contratou 17 jogadores. O elenco hoje da Ponte... Quantos jogadores vocês acham que tem no elenco da Macaca, hein? Quantos? Tem mais de 40. Tem mais de 40. Você quer ver? Goleiro. Vamos ao elenco atual da Associação Atlética Ponte Preta. Vamos lá. Goleiros. Kaique França, Igor Vinhas, Luan Ribeiro e Gabriel Fernando. Esse é da base aqui. O Luan também é da base. O Luan jogou naquela partida contra o Figueirense, lá em Floripa, que a Ponte goleou por 7, lembra? Ele que atuou naquela partida. Isso foi começo de 2021, ainda válido pela Série B de 2020. Lateral direito, chegou Bernardo, já estreou. Igor Formiga, que agora não tem vínculo mais com o Corinthians e assinou com a Ponte, Igor Formiga e Norberto. 3 na lateral direita, Bernardo, Igor Formiga e Norberto. Zagueiros, Fabrício Dornelas, ou só Fabrício, Douglas Mendes, esse menino da base, ele jogou contra o Coritiba na última partida de 2021. Léo Santos, que veio do Corinthians, o Thiaguinho, né, Thiago Oliveira, e o Fábio Sanches. A Ponte não contratou zagueiro, viu? A Ponte não contratou zagueiro, tá? Lateral esquerdo, Arthur, que retornou, jogou na Ponte em 2017. E agora retornando, veio do Goiás. Sua segunda passagem, portanto. Jean Carlos, que é da base, todo mundo conhece. E Vitor Luiz, de 24 anos, veio do São Bernardo. Chegou em janeiro esse Vitor Luiz aqui, mas não estreou ainda, tá? Vitor Luiz. Vamos lá. Volantes. A Ponte contratou Fraga. 25 anos, veio do 15 de Piracicaba, o último clube dele foi o 15. Aliás, o Bolis vai falar para mim a ficha técnica de Fraga. Como é que foi Fraga no Quinzão, hein? Ele pertence ao Pouso Alegre, o Fraga. Jogou também no Santo André, no São Bento, aí foi. Chegou Ramon Carvalho, 24 anos, é volante, mas também joga de lateral esquerdo. Veio do Atlético Goianiense. Jogou na base da Inter, jogou no Vila Nova, Bahia e América Mineiro, entre outros. A Ponte já tinha Moisés Ribeiro, Matheus Jesus, Leonaldi, Marcos Júnior. O Felipe Amaral da base fez a sua estreia no último jogo. Vai fazer 19 anos em julho, esse Felipe Amaral. E o Wesley, que todo mundo conhece também, já estava na Ponte, tá? Sendo que o Matheus Jesus está no imbróglio com a Justiça, porque foi pego no antidoping numa partida contra o São Bernardo esse ano aqui, tá? Fizeram o exame dos treco-treco dele lá, deu problema, tá sob júdice aqui o Matheus Jesus, tá bom? Meia! Olha só quanto na posição de meia, hoje a Ponte tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! 11 meias a Ponte tem, 11! Fabinho chegou e já se machucou.
Esse Fabinho foi emprestado, ele veio de empréstimo, aliás, ele estava na Ucrânia, né? Estava na Ucrânia, no Metalist. Chegou por empréstimo, o treco tá feio lá na Ucrânia, até construir de novo estádio e tal, então ele vai ficar à vontade aqui no Brasil, o Fabinho, tá bom? Ele aqui no Brasil só jogou no Teresópolis. A base toda dele foi em Portugal. Praticamente só jogou no exterior o Fabinho, mas machucou. Fábio Alexandre Freitas de Oliveira é o nome dele, tá? Stefano é filho do Branco. Branco da seleção brasileira pentacampeã em 94 Estados Unidos. Branco, grande lateral do Fluminense, né? Hoje, se não me engano, trabalha na CBF. O Stefano tem 27 anos, estava no Retrô de Pernambuco. Né? Não jogou ainda esse ano, tá? João Pedro já estava, Fecim já estava. Aqui é também um imbróglio. Uns acham que o Fecim é um atacante ou é meia, mas a Ponte apresenta como meia, tá? Matheus Anjos, Vitinho, que é da base, Gabriel Venâncio. Ele veio do Itapirense. O nome dele, ele jogava como Gabriel Venâncio no Itapirense. Mas ele chegou no começo desse ano, mas não jogou ainda, tá? O Thales, lembra do Thales? O Thales é aquele que na Copa do Brasil de 2000 e... Foi 2000, a Bandeirantes foi para lá, 2020, fevereiro de 2021. Um jogo lá contra aliás, o Thales, ele estava no Brasil de Pelotas, ele pertencia ao Goiás, ou pertence ao Goiás, tá? Ele fez um gol em Lusiânia, contra o Gama, pela Copa do Brasil. A Ponte ganhou de virada 2-1. O Apodi empatou e ele fez o gol da vitória. Copa do Brasil 2021, Gama 1, Ponte 2. Lembra desse jogo? E começou com tudo, mas sumiu muita coisa. Mas o Thales continuou no elenco da Ponte. O Alisson chegou, ele disputou o Mineiro pelo Atlantique, que o Roger que foi o técnico do Atlantique. O Roger, revelado pela Ponte, atacante, tá com 5 passagens e tal. Esse Wallace, ele pertence ao Atlético Mineiro. Ele estava no Atlético Mineiro, foi pro Atlantique, pertence ao Volta Redonda. Dodô, outro meia que chegou, 24 anos. Esse Dodô estava no Nova Venezia, do Espírito Santo, da cidade de Nova Venezia. Dodô, 24, Douglas Martins da Silva, tá? Outro meia que chegou, Bruno Menezes, 20 anos, veio da base do Palmeiras. Foi campeão sub-17, sub-20, Bruno Menezes. E Luiz Felipe, 24 anos, pertence ao Sporting Fonte Nova do Pará. Esse time, Sporting Fonte Nova, é da cidade de Belém, capital do Pará, tá? Luiz Felipe, vai vendo. O último clube dele foi o Boa Vista do Rio de Janeiro. E assinou por 3 anos, hein? Hélio dos Anjos gostou de Luiz Felipe. Esses são os meias da Ponte. Vamos aos atacantes. A Ponte tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 atacantes tem a Ponte. 13. Echaporã, que fez a sua estreia. O nome dele é Luiz Otávio de Oliveira. Ele disputou o Campeonato Mineiro pelo Atlético Mineiro. Participou de 3 partidas, tá? Danilo Gomes chegou, veio do São Paulo, já fez a sua estreia. Nicolas veio do Internacional, também já estreou. Matheus Alessandro, 25 anos, jogou no Fluminense, estava no Boa Vista do Rio. Assinou até o final da Série A2 de 2023. Leandrinho, esse rapaz tem 35 anos, fez um contrato de produtividade de 3 meses com a Ponte. Passou pela base do São Paulo e da Portuguesa. Aí em 2004 ele foi para o exterior. Passou pela Costa Rica, Bélgica, Portugal, Irã, Guatemala, México e Turquia, onde ficou 5 temporadas na Turquia. E o último clube dele foi um clube da Costa Rica. Leandrinho, 35 anos. Vamos lá. O Luca já estava, todo mundo conhece. Pedrinho, Ribamar se machucou. No tendão de Aquiles. Luiz Fernando já estava, Pedro Júnior já estava, Josiel, o Cruel, continua. Ramires, esse Ramires veio da base do Red Bull Bragantino. Tem 21 anos, chegou em janeiro, tá no elenco também. E chegou Douglas Santos.
disputou o Campeonato Mineiro pelo Atlantique, tem 23 anos, tá? Foram embora Dedé, Dedé, no Atlético Paranaense. Kevin, lateral direito, foi pro Avaí. Niltinho foi pro Náutico. O volante André Luiz foi embora também. Gustavo Cipriano, um zagueiro que jogou na base do Santos, foi embora. O lateral esquerdo Guilherme Santos não consta. Volante Lucas Cândido também não consta. Um volante chamado Iago Henrique, grandão para Chuchu, também não foi embora. Deixa eu marcar aqui, Josiel, aqui, deixa eu riscar, Josiel continua, né? E o Papa Faí, meu ídolo, o Papa Faí foi embora, hein? Esse é o elenco atual da Associação Atlética Ponte Preta, tá bom? Vamos aos nossos analistas, já estão comigo? Atenção, hein? Primeiramente, meu grande amigo, deixa eu ver, é o CH, hoje é o CH. Diga lá, CH, bom dia, sua expectativa para operar de Ponte, cuidado com o Labareda, hein? Cuidado com a Labareda, Felipe Saraiva tá com tudo no Paraná, CH! Tudo bem, né, Edu? Um grande abraço a você. Não é só com o Labareda que a Ponte vai ter que tomar cuidado. Vem aí Paulo Sérgio Zorzin. Lembra dele? Lembra do Paulo Sérgio? O Paulo Sérgio. Centroavante número 9. Saiu daqui na estreia, ele fez o gol de bicicleta, lembra, no Operário? Eu lembro. Tem o Arnaldo, lateral direito, lembra dele? Arnaldo, sim. Thales, zagueiro central. Arnaldo Siebert. Thales joga muito. Vai lá com a camisa número 3. A Ponte já está escalada, Edu. E o técnico, o professor Hélio dos Anjos, vai no trivial. Só acrescenta o Lucas, né? Ou o Luca, nesse time titular. Não sei, sabe? Essa coisa... Eu tenho muita restrição ao Wesley, por exemplo. Eu acho que ele mais é rapaz do que contribui. Mas ele aposta aí numa experiência que eu não consigo enxergar até agora. Ele mantém praticamente a zaga, ou mantém a zaga toda, salvo engano da minha parte. Continua com o Fabrício no time. E eu acho que o acréscimo do Luca traz um pouco de esperança. Porque a Ponte marcou bem contra o Grêmio, sofreu, é verdade, primeiro jogo. Mas ofensivamente a Ponte precisa dar um passinho à frente hoje. Ela produziu quase nada contra o Grêmio. E hoje ela tem que produzir, apesar do jogo ser fora de casa, lá no novo gramado do estádio Germano Krieger. Tá um tapete, Edu. Não tem desculpa. Mesa de bilhar. Então, para quem tem intimidade com a bola, hoje fica mais fácil. Mas o acréscimo do Luca e esse Danilo Gomes com o Amaral fizeram uma boa estreia no jogo contra o Grêmio. Eu acho que aos poucos o time da Ponte vai ganhando uma cara, um corpo. A gente discute muito Wesley, discute principalmente Matheus Anjos, que nessa posição ele não consegue jogar, né? Talvez hoje, vamos torcer, né? Eu não acredito que ele faça uma partida legal, né? É um bom menino, é trabalhador, mas ele tecnicamente não convence ninguém. Eu até acho que ele continua jogando porque na posição a Ponte não tem. Tem um menino que chegou, né, Boris, do Palmeiras, o Mendes, né, você tem aí nas suas anotações. Esse menino vem recomendado, ele joga, Bruno Mendes, né? Ele joga nessa posição, talvez daqui um pouquinho ele tenha uma oportunidade. De qualquer maneira, é o que temos para amanhã de sábado, é o que temos para o dia. A Ponte aí, ele vai numa linha que é dar uma sequência para quem ele escolheu na primeira rodada. A gente vai saber com a bola rolando, o jogo é complicado, tem uma série de jogadores no Operário que são experientes, que a gente conhece. O Operário que largou o campeonato como a Ponte com empate, empatou com a Tombense. E hoje eu estou querendo assistir uma Ponte, pelo menos com a bola no pé, um pouco mais inteligente, mais organizada. Mas nesse início de campeonato, aliás, falar de paciência, né? É a coisa que mais a torcida da Ponte tem ultimamente, né? Do bastante paciência. Mas é um elenco novo, 17 jogadores foram contratados e ninguém monta um time do dia para a noite. Vai ter que ter tempo, vai ter que dar tempo ao professor Hélio dos Anjos, porque senão não tem jeito. Não dá para você ficar cobrando um milagre porque ele não vai conseguir abrir o mar. Deixa ele trabalhar, esse é o conceito e a linha que eu estou adotando para comentar sobre a Ponte, porque, repito, não dá para fazer milagre e ninguém constrói um time competente, organizado da noite por dia. Agora ele vai ser responsabilizado pelas escolhas, né? De novo, Matheus Anjos no time titular. Eu não faria isso. De qualquer maneira, tomara que dê certo, Edu.
Muito bem, olha, o Boris, me ajuda, por favor, vem com a escalação da Ponte. Sim. E depois eu tenho que dar uma faturada. Mas olha, meu grande amigo Boris, um grande abraço a você, viu, Boris? Outro, e o Fraga, que veio do 15, ele joga muito, hein, Boris? Um abraço, bom dia. Bom dia, Edu, um abraço pra você. 25 anos o Fraga, um menino que surgiu nas categorias de base, primeiramente do Rio Branco, e ainda na base se transferiu pro 15 de Piracicaba. É um primeiro volante, tem uma boa saída de bola, mas nada mais do que isso, né? Vem pra brigar pela posição nesse momento com o Amaral, com o Leonaldi. Ele disputou o Campeonato Mineiro pelo Pouso Alegre, tinha contrato com o 15, não tem mais e agora está na Ponte Preta, né? Teve aí uma boa passagem recentemente no Campeonato Paulista de Série A pelo Santo André, não neste ano, no ano passado. Mas é um jogador que vem para compor o elenco, né? Nesse primeiro momento. Tem potencial, enfim, mas não dá para esperar muita coisa não em relação ao Fraga, né? Um jogador aí que tem muita raça, muita garra, determinação, do jeito que o torcedor da Macaca gosta, mas evidentemente que não é aquele jogador que o torcedor esperava. Olha, Edu, sobre o time da Macaca, a Ponte definida e escalada, hein? Com Kaique França no gol, Bernardo, lateral direito, Thiago Oliveira, Fabrício, capitão, hoje com a faixa de capitão, e Arthur na canhota. No meio, Amaral, Leonaldi, Wesley, Matheus Anjos, Luca, que está de volta, e Danilo Gomes. E no banco, goleiro Luan, Moisés Ribeiro, Ramires, Nicolas, Fecim, Igor Formiga e Chaporã. O Douglas Mendes, né, o zagueiro DG da base, apenas 17 anos. E o Ramon, que veio do Atlético Goianiense, volante do Pinheiro. Edu. Sim, pois não? Eu sou portador da sessão Maguila aqui, porque daqui a pouco o Gleger vai mandar 45 abraços. Um abraço pro Gilberto Suf também, para todo mundo que tá ouvindo. E o boné do Gilberto Suf? Sensacional como sempre, sempre no estilo. É o seguinte, Edu, Marcelo Pita, o segundo maior padoqueiro do estado de São Paulo, está mandando para você, Edu, um grande abraço. Mas muito obrigado, Pita. Lá em breve, hein? Aquele papo na padoca. Aliás, padoca eu passei numa hoje sensacional. Eu tomei 2 bardes de café às 6 da manhã e mais 2 que eu tava no caminho aqui, hein? É sensacional. Olha, já, Gleger Zorzin vai opinar sobre a escalação da Macaca. O Boris volta com a escalação do Operário e eu tenho que dar uma faturada agora, 10h17, 11 horas. Tem Operário e Macaca, seja o que Deus quiser. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Tem futebol na Bambambam. Muito bem, meus amigos. Olha, Igor Vinhas nem no banco, hein? Você vê, perdeu a titularidade para Kaique França. Igor Vinhas, goleiro, nem no banco, é o Luan. Acho que a Ponte faz um rodízio aí. Meu grande amigo Gleger Zorzin, repita a Ponte e as suas considerações iniciais. Bom dia, Gleger Zorzin. Bom dia, Edu Pinheiro. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Nessa manhã de sábado, né? Que dia maravilhoso. Vamos lá, Edu. A Ponte escalada, Kaique França, Bernardo, Thiago e Fabrício. Olha, Fabrício capitão, hein? Na lateral esquerda, Arthur, Amaral, Leonaldi, Wesley, Matheus Anjos, Luca e Danilo Gomes. Olha, Edu, pra falar bem sincero, um jogo fora de casa, né? Esse time do Operário aí jogando
jogando em casa, é um time muito forte, né? É muito difícil enfrentar esses times. Você vê que é um time que mantém uma base, né? Tá lá o Paulo Sérgio, tá lá o Renier, o zagueiro, já tá há algum tempo pra lá também, né? O próprio André, o volante. Então é um time muito forte. Aí vem a escalação da Ponte e a gente percebe que, na minha opinião, eu não tiraria o Fecim do time, tá? Não tiraria. Acho que na última partida, pela plataforma implantada pelo Hélio, ele colocou o Fecim aberto, mas todas as vezes, né? Nós falávamos muito isso na transmissão daquele jogo contra o Grêmio, todas as vezes que o Fecim joga aberto, ele não vai muito bem. A função do Fecim é jogando ali por dentro, né? Chegando, pisando na área, inclusive o ano passado fazendo gols, né? É ali que é a posição dele. E ele prefere o Hélio escalar o Matheus Anjos, que é o jogador que é o seguinte: a rotação do jogo está a 120 e o Matheus Anjos sempre ali, 65, 70, né? Em alguns momentos do jogo ele chega lá a 75 km por hora, mas é muito abaixo a rotação, né? Um jogador lento, é a característica do jogador. Mas pelo que nós vimos na última partida, a Ponte, um time correndo, lutando, brigando, né? Eu acho que no caso, nesse momento aqui, para a escalação do Luca, eu teria tirado o Matheus Anjos. Nós vamos perceber na transmissão o Matheus Anjos fazendo uma função ali, uma espécie de um centroavante ali por dentro, como fez na última partida. E também não é a característica do jogador, né? Jogando ali como uma espécie de atacante, um segundo atacante chegando, né? Aquele famoso meia atacante. Não gostei da escalação do Matheus Anjos e não teria tirado o Fecim do jogo. Agora, o retorno do Luca, né, cria uma expectativa, né? Porque é um jogador diferenciado. Jogador que mesmo com o campeonato péssimo que a Ponte fez, se destacou, fazendo gols, né? É um jogador prateleira acima, né? Esse jogador é um jogador diferenciado, sem dúvida nenhuma. No restante, eu acho que ele mantém aí a coerência, né? Usando lá a mesma primeira linha, Bernardo, Thiago, Fabrício e Arthur, né? Mantendo o menino Amaral, que foi uma surpresa agradável demais. Esse menino é muito bom jogador, né? A gente espera e tem a expectativa de que ele continue crescendo, né? Evoluindo, pegando ritmo, né? Confiança. Isso é importante demais para um menino que ganhou uma oportunidade e foi muito bem na última partida. Nós vamos ter que ficar de olho no Wesley, né? Que é o jogador, como disse o CH, erra muito passe, né? A transição dele é lenta, ruim. É um jogador que, na minha opinião também, olhando para o banco de reservas aí, teria o Moisés Ribeiro ali para fazer a função, mas o Moisés Ribeiro ainda, apesar de ter entrado bem na última partida, o torcedor ainda tem um receio, né? Mas vamos ver o que preparou o Hélio para essa partida. Não quero ver uma Ponte Preta defensiva jogando atrás. Acho que uma linha média seria interessante, porque o Operário jogando em casa vai vir para cima, né, Edu? Vai jogar, vai vir para cima, vai atacar, vai querer propor o jogo a todo momento. No mais, é isso aí. Você estava falando aí do Igor Vinhas, né, Edu? Que ele acabou nem estando no banco na partida de hoje. Mas não sei se você se lembra, no Campeonato Paulista, o Igor Vinhas era o titular e havia já esse revezamento. Então, como você disse, é isso mesmo. O pessoal deve dar oportunidade aí, cada jogo vai um para o banco. Acho importante? Não, eu não acredito nisso. Eu acho que tem que ter definido. Porque no caso do Kaique França, acontecer alguma coisa, tomar um cartão, se contundir, vai entrar quem que é o reserva imediato? É o Luan? Não, é o Igor Vinhas. Mas hoje quem está no banco é o Luan. Então por isso eu não gosto, não faria, mas aí a opção deve ser uma opção ali do Lauro, né, que é o treinador de goleiro, para estar dando uma motivação extra aí para o goleiro, para o terceiro goleiro, digamos assim, que no caso é o Luan. Não gosto, mas aceito aí o que propõe a comissão técnica. E vamos ver, viu, Edu, o que preparou o professor Hélio dos Anjos para a partida de hoje. Só lembrando que o Paulo Sérgio não é Paulo Sérgio Zorzin, é Paulo Sérgio Siebert Zorzin. É diferente, viu, Edu? Ô Rosa, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp, coisa linda, bom dia. Faz muito tempo você não participava, Rosa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Saudades de você também. E participe sempre. E repito, hein? Pode gravar aí. Rosa, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Grande Rosa. Já a escalação aí do Operário. Gente, a Chapecoense ganhou do Grêmio ontem, sexta-feira santa, teve 2 jogos. Grêmio 0, Chapecoense 1. Professor Gilson Kleina estufa o peito em Chapecó. Olha só, hein? Gol de Matheus Bianchi.
Nossa senhora, hein? E o Bitelo jogou pelo Grêmio, antes que vocês me perguntem. E ontem à noite também, o Náutico, em mais uma derrota, Náutico 0, Bahia 1. Professor Guto Ferreira, hein? Bahia líder da Série B. Gol do Douglas Borel logo no começo, só que o cara levou cartão amarelo no comecinho do jogo. Aí passou mais um pouquinho e faz o gol. E ele tira a camisa. Tirou a camisa e amarelo. Como ele já tinha outro amarelo, o cara foi expulso com 14 minutos de jogo. Fez o gol e caiu fora. E o Bahia se segurou no segundo tempo. O Djavan do Náutico foi expulso, mas terminou 1-0 para o Bahia. A rodada começou na terça. Vila Nova 0, Novo Horizontino 0. E Cruzeiro 1, Brusque 0. Gol do Edu. O Edu que saiu exatamente do Brusque, foi para o Cruzeiro e marca o gol contra as suas equipes. Mas ele vibrou, hein? Normalmente, o cara marca o gol contra as equipes, não vibra. Ele vibrou, rapaz. Fez um belo gol com 19 mil pagantes no Mineirão. Isso na terça. E na quinta-feira, a estreia do Criciúma 1, Londrina 0. Gol do Marquinhos Gabriel. Oi, Boris, venha com o Operário. Labareda está escalado, Boris? Está, mas no banco. Começa o jogo no banco, viu, Edu? O time do Fantasma já escalado com Vanderlei, aquele mesmo, hein? Santos, Coritiba, Vanderlei, experiente, é o goleiro. Arnaldo Esponte é o lateral direito. Thales, ex-Guarani, é o zagueiro. Renier é o capitão do time. E Fabiano. Na meiuca, André Lima, Fernando Neto e o colombiano Javier Reina. Na frente, Felipe Garcia, Tomás Santos e Paulo Sérgio Pistoleiro. No banco, Thiago Braga, Lucas Mendes, Alemão, William Machado, Rafinha, Felipe Saraiva, o Labareda com a 17, Ricardinho Júnior, Brandão, Rafael Chorão, Giancarlo, Tomás Bastos e Calil. É o time comandado pelo Claudinei Oliveira, que na estreia empatou por 1-1 contra o time do Tombense. Lembrando que o Tombense está mandando seus jogos em Muriaé. Afinal de contas, lá o Almeidão, estádio que a gente já conhece por 2 vezes. E o time do Tombense não pode jogar no seu estádio. O Edu, só um detalhe, eu estava aqui fazendo as contas com Carlos Henrique, o bate pesado, e eu quero apenas checar contigo. A Ponte só 2 vitórias em 2022, né, Edu? É isso? 2 vitórias em 14 jogos. Então já... Novo Horizontino e Ferroviária fora. Ganhou da Ferroviária. Em noite inspirada de Ribamar, o Ribagol. E esse jogo foi no dia 9/2, ou seja, hoje 66 dias sem vencer. É hoje, Edu, é a redenção no sábado de aleluia. Ai, macaca 2022, seja o que Deus quiser. Meu Deus do céu. Agora, o CH, Labareda, CH, o que é isso? Tão injustiçado por você. O Labareda disputou o Campeonato Paranaense pelo Maringá. Maringá chegou na final com o Curitiba, hein? E ele fez um gol contra o Cascavel, mais bonito da rodada. Golaço de Labareda, hein? Aí voltou para o Operário, né? E na estreia foi ele que fez o gol de empate contra o Tombense. No finalzinho também, um dos mais bonitos da rodada. Labareda aqui na Ponte, só para lembrar, o gol que ele fez contra o Corinthians em janeiro de 2018. Primeiro jogo da Ponte em 2018, no Pacaembu. O Ivan, como titular, começando na Ponte, defendeu um pênalti e o Labareda marcou o gol do jogo, hein? Corinthians 0 ponto 1, tão injustiçado por você, hein, CH? Vou te falar para você, hein? Não pode essas coisas. Agora deixa eu falar. Mas depois desse gol no Pacaembu, Edu. Esse gol e nada mais. Não tenho nenhuma saudade do bom menino profissional Felipe Labareda. Deixa ele continuar a carreira dele, que a gente continua aqui em Campinas, Edu. Pega o banco da Ponte aí, CH. Analisa, por favor. O goleiro é o Luan. Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro é volante, me corrija, por favor. Ramírez. Ramírez é atacante. Nicolas. Nicolas é atacante, veio do Inter. Fecim. Eu não sei, é com vocês. É meia ou atacante o Fecim? É um meia atacante, né? Meia atacante. Meia atacante. A Ponte o considera como meia, né? Igor Formiga. Igor Formiga. Lateral direito. E Chaporã. O Igor Formiga já não tem mais vínculo com o Corinthians, sendo definitivo com a Ponte. Não, o vínculo agora é com a Ponte, né? Isso. Echaporã é atacante. Igor Formiga. Igor Formiga, lateral direito. Echaporã já falou. Douglas Mendes. Esse menino Douglas Mendes é zagueiro. Ele é da base, viu? Você quer ver uma coisa? Deixa eu pegar. É da base. Ele jogou só uma partida contra o Coritiba, a última de 2021, tá? Douglas Mendes. E volante, e Ramon, né? Ramon. Esse Ramon é volante, rapaz. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, Edu... É tanta gente nova e tanta gente fazendo teste. Aliás, nós debatimos essa semana, eu, o Gleger e o Tigrão,
Como é que faz o professor Hélio dos Anjos para dar treino para 44 atletas, Edu? É isso que eu ia falar para vocês. Não deve ser fácil. Eu acho que são 47, viu? Vou contar aqui. Então, foi até levantada essa lebre pelo Gleger de maneira precisa. E eu vou falar uma coisa, você pode até, sabe, dinamizar, mas é muita gente. E são uma maioria, com todo respeito, tá? Porque a gente pedia reformulação, ela aconteceu. Ponte contratou 17, é isso que a gente pedia. Mas podia ter caprichado um pouco mais na qualidade, né? Mas como a gente não viu o time jogar, e a maioria desses jogadores estão entrando aos poucos, vamos esperar, vamos aguardar. Como diria o profeta do cume da Serra do Japi. Vamos aguardar. Mas é muita gente, Edu. 44. 48. Mas... Então, o elenco grande. 48 jogadores tem a Ponte. O campeonato longo, né? Vai terminar lá no meados de outubro, finalzinho por causa da Copa do Mundo. Mas é muita gente. Muita gente. Então, eu espero que ele extraia qualidade de tanto jogador que ele tem à disposição. Mas normalmente mais atrapalha do que ajuda, viu, Edu? Ah, não é fácil não, elenco muito inchado, meu Deus do céu, não deve ser fácil não, ele repete a mesma equipe, só, disse aí o Gleger, bem lembrado, né? Só sai o Fecim e entra o Luca, né? Matheus Anjos continua, mas é muita gente, e gente também que chega às vezes sem condição física, até se adaptar, e tem muita gente no DM, preparo físico, puta, até rodar, achar o time ideal. Numa dessa, meu amigo, o tempo passa muito rápido, um campeonato extremamente difícil como esse, não é fácil não, viu? Não é nada fácil. Mas, meus amigos, eu vou encerrar o nosso Concentração, curtinho, porém bonitinho. Muito obrigado pela participação dos ouvintes aqui, pelos nossos WhatsApp. Tive um probleminha aqui no WhatsApp, eu tive que reiniciar, mas quero agradecer o carinho de todos aqui, pela nossa audiência, pessoal já participando. 97102-1493. Deixa eu ver aqui. Bom dia, meu amigo do Pinheiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, é o Carlos Matozinho, hein? Esse também não falha de jeito nenhum. Se não me engano, a Ponte ganhou do Operário o ano passado, viu? Foi isso, 2-1, né? Foi uma partida heróica. Deixa eu pegar os papéis aqui, meu caro Boris. Eu sei que você também se prepara. Foi no dia 22 de setembro de 2021, 2-1. 2-1 aos 22 minutos, gol da Ponte, gol do volante André Luiz, que veio do Sampaio Corrêa, não estava na Ponte. Aos 27, gol do Operário, 1-1, quer dizer, 5 minutos depois, gol de Marcelo. O meia Fecim ficou deitado atrás da barreira, Paulo Sérgio bateu a falta e a bola bate na trave, volta e Marcelo empata. E o gol da Ponte aos 45, Rodrigão fez o gol da vitória. Aos 45, mas do primeiro tempo, né? O Rodrigão que está no esporte, se não me engano, né? O Rodrigão está no esporte. E hoje à noite tem Esporte Guarani Esporte no Brinco, quem narra vai ser o amigo Batista. Aí veio o segundo tempo, bola na trave da Ponte a 13 minutos. A 18 minutos, Kevin da Ponte salva na linha. Aos 27, o volante André Luiz da Ponte expulso. A Ponte com 10. Aos 44, Fábio Sanches da Ponte é expulso. O Macaco com 9. Aos 51, goleiro Ivan Quaresma. Espetacular, uma defesa sensacional. E a Ponte ganhou a primeira fora de casa no maior sufoco do mundo. 22 de setembro de 2021. Operário 1, Ponte 2. E como vai ser hoje, hein? Esse Operário Macaca, você vai saber tudo aqui com a narração vibrante e a da ala jovem do Leandro Borges. Tá bom, meus amigos? Final do Concentração. Vem aí a nossa jornada esportiva Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
ligado, futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Jornada Bandeirantes. Registrado com B de bola, B de Bandeirantes. O meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. Hoje é dia de macaca em campo. A Ponte Preta já 11 horas da manhã joga no interior do estado do Paraná, em Ponta Grossa, diante do Operário. O Fantasma aqui na estreia empatou por 1-1 jogando fora de casa contra o Tombense. A Ponte também empatou, mas foi contra o Grêmio, jogando no Moisés Lucarelli por 0-0. A macaca, que não vence há mais de 60 dias, tem apenas 2 vitórias no ano de 2022, mas deixou uma boa impressão na estreia contra um dos favoritos ao acesso. E por isso vai confiante em busca da primeira vitória na Bezona. Já em Ponta Grossa a bola vai rolar. Tem Operário, Ferroviário e Associação Atlética Ponte Preta, Macaca Campineira. E aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, neste sabadão de aleluia, dia 16 de abril de 2022. O show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Jornada esportiva no futebol da Bandeirantes, a marca da credibilidade, muita história, 85 anos, Rádio Bandeirantes no FN, 85.7 no tradicional AM, 1170, para você de Ribeirão Preto e toda a região, em 85,3. Desde já, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo site bandmulti.com.br, pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes, pelo YouTube, pelo Facebook, como imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal, deixe o seu like, interaja conosco
também através do Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Curta, compartilhe, comente aqui na Bandeirantes. A partir de agora, girando toda a equipe de Carlos Batista, sempre sendo um oferecimento de Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário, você já sabe, é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3342-7000. Odontoclinic. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Manhã de sol em Ponta Grossa, local onde a Ponte Preta está para encarar o Operário. 18 graus nesse momento no interior do estado do Paraná, na região central do estado do Paraná. E a partir de agora sim, vamos girar a equipe de Carlos Batista. Alô, Carlos Henrique, o bate pesado, um grande abraço, bom dia, CH. Bom dia, Boles, um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. O que esperamos ou o que esperar da Ponte Preta na segunda partida do Campeonato Brasileiro da Série B? Um futebol um pouco mais organizado, uma Ponte atacando e agredindo o Operário, que é perigoso. O jogo é difícil, é complicado, fora de casa, mas com mais uma semana de preparação, eu espero que o professor Hélio dos Anjos tenha acrescentado ofensivamente alguma coisa. Algumas das escolhas dele, eu não aprovo. A continuidade de Matheus Anjos e Wesley no time titular, eu condeno, eu questiono. Mas, de qualquer maneira, são os jogadores que ele escolheu de confiança do técnico da Ponte. Jogo complicado. O time do Operário, além de ser experiente, quando joga dentro de casa, é muito forte. E a Ponte, se quiser pelo menos trazer um ponto para Campinas, vai precisar muito de superação. A grande novidade e o ponto positivo é o retorno do Luca ao time titular da Ponte, que dá um peso significativo à estrutura ofensiva do time, Boles. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece do riscado porque já esteve lá dentro. Bom dia, grande abraço, Gleger. Abraço para você também, Boles. Um bom dia ao amigo ligado na Bandeirantes. Eu tô com o CH nessa. Eu acho que o Matheus Anjos, o Wesley, tudo bem, né? Porque a gente olha pro banco, tá chegando aí esse menino Ramon agora, número 40, tá no banco de reservas aí. Na minha opinião, provavelmente vai assumir a titularidade aí nessa vaga deixada pelo Wesley. Deixada não, né? Que tá sendo cumprida hoje pelo Wesley. Mas o Matheus Anjos, né? O Fecim é um jogador um pouco mais agressivo. O Fecim é um jogador de muito mais dinâmica. Então eu não teria tirado o Fecim. Ainda mais num jogo onde você precisa, em alguns momentos, de velocidade. Você precisa, em alguns momentos, de articulação. E o Matheus Anjos, a gente sabe que é um jogador que a rotação sempre muito abaixo. Jogador lento, né? Um jogador que na hora que é para atacar ele pisa na bola, na hora que é para pisar na bola ele quer acelerar. Então eu não concordo com a escalação do Matheus Anjos. Mas vamos ver o que preparou o Hélio. O jogo é duro, o jogo é difícil, tá jogando fora de casa e olha, Boles, um ponto não é desprezável não, viu, Boles? Este Gleger Zorzinho ao lado de Carlos Henrique, o bate pesado, dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes Campinas. Segunda rodada da Série B, a Pezona já no estádio Germano Krieger. A bola rola em Ponta Grossa, no Paraná. Aliás, este jogo seria realizado na terça-feira. Eu digo seria, evidentemente não foi, porque o estádio, o gramado do estádio Germano Krieger estava passando por reformas, não houve tempo hábil para o seu encerramento, o encerramento da reforma e, portanto, um pedido do Operário, esse jogo foi transferido para hoje, 11 horas da manhã. E pelo que a gente percebe, realmente o gramado está em perfeito estado. Não dá para reclamar que a bola não vai deslizar e correr solta no interior do estado do Paraná. É a Pezona, aliás, o Germano Krieger, que tem capacidade para um pouco mais de 10 mil torcedores.
o estádio do Operário Ferroviário Esporte Clube, que tem 109 anos de fundação, prestes a completar 110 no próximo dia 1º de maio, dia do trabalhador. Lembrando que ainda hoje tem o Guarani em campo, 18 horas e 30 minutos. O Bugrão, pela segunda rodada, buscando a reabilitação, recebe o Esporte. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão, com ele, Carlos Batista, com os comentários de Valdemir Gomes, da Palavra Fácil, Tetagerman, o Tigrão, e também a participação de Gleger Zorzin. E no plantão estará ele mais uma vez, sempre atento, trazendo as informações do mundo da bola neste sabadão de aleluia. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço. Bom dia, Edu. Meu querido amigo, uma honra ser o seu plantão tão jovem e tão talentoso, meu grande Leandro Borges. Abraço a todos a nossa equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Só uma informação aqui, o Gabriel Venâncio, ele chegou após o Paulistão, veio do Itapirense, só corrigindo aqui, não chegou no começo do ano não. Gabriel Venâncio, que é meia, chegou após o Paulistão, tá bom? Muito obrigado, olha a assessoria de imprensa da Ponte. Olha, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. Alô, Wilson do São Fernando, Gilberto Silvair Doratiotto, o Marcelo Pimentel. Alô, Luiz Carlos, fé na macaca, muita fé, Luiz Carlos. E Adriano do Campo Belo, o nosso muito obrigado. Olha, Brasileirão, como estão os paulistas? 16 horas tem Goiás e Palmeiras hoje, hein? 4 da tarde, Goiás e Palmeiras. Às 19, Neoquímica Arena, Corinthians e Avaí. Amanhã, destaque para Santos e Curitiba, 11 horas na Vila. O São Paulo joga no Maracanã contra o Flamengo, às 16. E às 18 horas em Bragança, Red Bull Bragantino e o Atlético Goianiense do Humberto Louser. Na Série B, segunda rodada, terça, Vila Nova 0, Novo Horizontino também 0. E Cruzeiro 1, Brusque 0. Gol do Edu, que veio exatamente do Brusque para o Cruzeiro, e ele marca contra a sua ex, hein? Na quinta-feira, tivemos Criciúma 1, Londrina 0, e ontem, sim, sexta-feira santa teve jogo? Teve, foram 2 jogos. Grêmio 0, Chapecoense 1. Olha o Gilson Kleina aí, gente. O Grêmio até agora nada, hein? Mas o Bitelo jogou. E Náutico 0, Bahia 1. O Bahia é o líder da Série B com 6 pontos. Gol do Douglas Borel. Repita, ele fez o gol e foi expulso. O gol foi no começo do jogo. Começou a partida, levou amarelo. Passou um tempinho, fez o gol, tirou a camisa, segundo amarelo e expulsão. Mas ganhou o Bahia. E teremos hoje às 16 horas Ituano e CSA. 16h30 Sampaio Correia e Tombense. 18h30 no Brinco, Guarani Esporte, narra o amigo Batista. E às 19h CRB e Vasco. Na Série C tem o Fogão de Ribeirão amanhã, hein? Botafogo e Mirassol são os representantes paulistas na Série C de Cebola. Amanhã, 11 horas no Santa Cruz, Botafogo recebendo o Botafogo da Paraíba. E também às 16 horas em Aparecida de Goiânia, Aparecidense e Mirassol. Olha, a Série D vai começar na outra semana. Aliás, já começou, né? Já começou a Série D, os paulistas Inter de Limeira, Ferroviária, tem o Oeste e tem o Santo André. Caldense e Inter de Limeira, Ferroviária e o RT. Pérolas Negras e Santo André, São Bernardo e Portuguesa, São Bernardo do Paulista e Oeste Paraná. É o ajudamento dos paulistas na Série D de dado. E amanhã, hein? Amanhã vamos conhecer o campeão da Série A2, hein? No Canindé, às 19, Portuguesa e São Bento. Os dois já subiram. A Portuguesa e o São Bento já estão na Série A, da Série A1 do ano que vem. Mas no jogo de Sorocaba, na quinta-feira, foi 1-1, com 8.200 de público. Um novo empate. É pênalti. Quem vencer fica claro com o título de campeão da Série A2 de 2022. Vamos lá, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes com Gil Kleber, Leandro Renato, Lucas Pessoa, Gilberto Sulfi e Danilo Capucci na nossa técnica interna da Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição.
peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopecas.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Futebol é com a Bandeirantes. Lele, Leandro Bolle. E estamos de volta no futebol da Bandeirantes Campinas, para você ligado também em Ribeirão, já 11 horas da matina, a bola rola lá em Ponta Grossa, tem Operário e Ponte Preta. Aliás, falava sobre o gramado CH, mas estou vendo um prédio, deve ser residencial, que fica do lado oposto das cabines de rádio e televisão, de 10 andares. E o cara fica de camarote acompanhando o jogo, ou seja, se o Operário quiser fechar o treinamento, de nada vai adiantar, porque o cara que fica ali no prédio, ele acompanha tranquilamente, assim como é no Moisés Lucarelli, né? No Majestoso, mas é do lado da linha do trem. Tem 2 prédios residenciais altos, onde não dá para esconder muita coisa. Mas esse é bem no meio do campo, esse H. Como acontece nos aflitos, né? Você está assistindo aqui um videotape do Náutico, como acontece em Mojimirim, em tantos outros estádios. É verdade, não dá para fazer o chamado treinamento fechado. Você sabia que Ponta Grossa é o quarto município mais populoso do país? Não sabia. 355 mil habitantes, segundo o IBGE. Interessante, né, cara? Interessante. É o quarto do Paraná, isso? É o quarto do Brasil. Mais populoso do Brasil, segundo o IBGE, não é? Então, tem uma série aqui de, caso você queira ao longo da transmissão. Claro que vou querer. Tem uma distância de 100 quilômetros de Curitiba, enfim. Pertinho, hein? É uma cidade que é muito próspera. E eu tô tocando nesse assunto para falar da estrutura do Operário, né? Que é um time tocado por empresários, mas é um time que você vê, de 1 a 11, mais o banco de reservas, fez um investimento significativo no seu elenco. E deve dar muito trabalho. Claudinei é um técnico experiente, é um cara rodado aí. Esse Vanderlei, goleiro, que você conhece muito bem, chegou a ser cotado para a seleção brasileira. Um cara meio tímido. Se ele fosse um pouco mais extrovertido, com a bola que ele jogou no Vasco ano passado. É, né? O melhor momento dele, a fase boa, foi no Santos, né? No Santos ele foi muito bem. E depois chegou a ser cotado para a seleção brasileira, acabou não virando, mas é um ótimo goleiro, com certeza o Gleger vai falar ao longo da jornada. Mas você percebe a equipe bem diferente do ano passado, né? O Operário, o ano passado, tinha um time menos famoso, com jogadores de menos peso, fez uma campanha legal na Série B. Mas esse ano aí vem, me parece, a distância, querendo algo mais na Série B do Campeonato Brasileiro. Boles. É isso aí, equipes já no gramado, vamos trazer a ficha técnica do jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Frazitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Frazitone.com.br. Para toda a macacada reunida, a Ponte Preta está definida e escalada com Kaique França no gol com a 12, Bernardo 13, Thiago Oliveira 3, o capitão Fabrício com a 4 e Arthur pela esquerda com a 15. No meio campo, Garoto Amaral com a 19, Leonaldi tem a 5, Wesley 8 e Matheus Anjos com a 55. Retornando ao time titular da Macaca, Luca com a 10 estampado na camisa e Danilo Gomes com a 9. Kaique França,
Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur. Amaral, Leonaldo, Wesley, Matheus Anjos, Luca e Danilo Gomes. No banco, ao lado do treinador Hélio dos Anjos, Luan, goleiro com a 30, Moisés Ribeiro 7, Ramires 16, Nicolas 18, Fecim 20, Igor Formiga 22 e Chaporã 29, Douglas Mendes, o DG com a 39 e Ramon com a 40. Bandeirantes. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesinha. Este é o time do Operário Fantasma, Operário Ferroviário de Ponta Grossa, no Paraná, com Vanderlei, o goleiro com a 1, Arnaldo 2, Thales 3, Renier, o capitão do time 4 e Fabiano meia dúzia. No meio, André Lima 5, Fernando Neto 8, o colombiano Javier Reina com a 10. Na frente, Felipe Garcia com a 7, Tomás Santos com a 11 e Paulo Sérgio com a 9. Vanderlei, Arnaldo, Thales, Renier e André Lima, Fabiano, Felipe Garcia, Fernando Neto, Paulo Sérgio, Javier Reina e Tomás Santos. No banco, ao lado do treinador Claudinei Oliveira, Thiago Braga 12, Lucas Mendes 13, Alemão 14, William Machado 15, Rafinha 16, Felipe Saraiva 17, Ricardinho 18, Júnior Brandão 19, Rafael Chorão 20, Giancarlo 21, Tomás Bastos 22 e Calil 23. Arbitragem do jogo. Para finalizarmos a ficha técnica do jogo, apita Paulo Henrique Volkoff, do Mato Grosso do Sul. Auxiliar 1, Eduardo Gonçalves da Cruz, também do Mato Grosso do Sul. E Leandro Santos Roberto, também do Mato Grosso do Sul. O quarto árbitro é o Christian Eduardo da Luz, do Paraná. E o árbitro de vídeo, de olho nele, VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Macaca, jogo duro, difícil, expectativa de que a Ponte evolua ainda mais, né, do que fez na última partida. Não vai ser fácil, está enfrentando um time experiente, um time bom, jogando em seus domínios, mas eu estou com uma expectativa de pelo menos um ponto, né? Contestamos aqui algumas escalações de alguns jogadores, mas eu tenho a expectativa de que a Ponte possa evoluir ainda mais, principalmente no aspecto de organização. Nós percebemos um time empenhado, dedicado, faltou um pouquinho de organização, faltou um pouquinho de ofensividade, mas eu estou com a expectativa, viu, CH, de que a Ponte hoje possa estar evoluindo e trazer pontos para Campinas, que é o mais importante. E você, o que espera do jogo, CH? Olha, Gleger, eu espero um jogo bom, vai ser jogo pegado, mas deixa eu fazer uma correção aqui. Há instantes eu estava batendo uma bola com o Boles, falando sobre Ponta Grossa. Ela é a 4ª cidade mais populosa do estado do Paraná. É a 76ª cidade do Brasil mais populosa. Só para deixar registrado, o Boles fez na hora. Tá registrado. Né? O registro, a correção, então estou dando ênfase. É a 4ª maior cidade do Paraná, do estado do Paraná. Bom, eu tô querendo ver, é mais torcida do que análise. Eu tô querendo ver esse time da Ponte progredir ofensivamente. Mas é muito difícil você imaginar que com Wesley e com o Matheus Anjos isso aconteça, apesar do Luca. São jogadores que eu não tenho confiança, como eu não tenho confiança no Fabrício. Mas ele é até o capitão do professor Hélio dos Anjos. Então o técnico é ele, não sou eu. Estou aqui para analisar o que vai, a projeção técnica e tática do jogo. O time da casa joga no 4-1-4-1. É um time com jogadores experientes, é um time muito rápido, compõe com bastante organização. Essa é a característica dos times do Claudinei Oliveira. E a Ponte vai tentar com essa formação, repito o que eu disse há instantes, não adianta imaginar que a Ponte vai mudar do Campeonato Paulista da água para o vinho.
Tem que ter paciência, é um time em construção. Então eu acredito que a maneira de jogar adotada para esse jogo é com um pouco mais de cautela. Se você observar, a escalação ela entrega isso. O Amaral, Leonaldo e Wesley. É um chamado, o Gleger que gosta muito de falar isso, né? O tripé, né? Com um centralizado e um volante, cada um de cada lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e teoricamente o Matheus Anjos à frente desse tripé. E os dois soltos lá na frente, o Luca e o Danilo Gomes. Tomara que dê certo. A Ponte vai jogar fechada para jogar na velocidade. Eu acho que é isso. Mas a atenção com bola parada e principalmente com esse Paulo Sérgio é muito importante que ela aconteça. Vai começar o jogo e vem aí na Rádio Bandeirantes ele. Obrigado, Carlos Henrique, o bate pesado, tudo pronto no Paraná, a bola vai rolar, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos a partir de agora no futebol da Bandeirantes. Com Pet Bola, Pet Bandeirantes, você ligado, conectado, curtindo o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Rádio Bandeirantes, no FM 85.7, no AM 1170. É a Macaca em campo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, buscando a primeira vitória, buscando uma vitória, o que não ocorre há mais de 60 dias. A Macaca vai para cima do Operário em Ponta Grossa. Ponte Preta em campo, garra, raça, determinação pra cima do Operário pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca com seu uniforme tradicional, a camisa toda branca com a faixa preta, do outro lado o time do Operário com a cor predominante, o preto na camisa com listras também ali brancas, não seriam listras, mas seriam detalhes em branco, calção preto e meia preta também. E aqui vem para a Macaca, lançado o Matheus Anjos, chega primeiro para fazer o corte lá atrás, Thales, esse zagueiro do Guarani, domina, puxa a bola para a lateral direita, tira e tira para fora. A bola acaba saindo, a lateral de graça para a Macaca para fazer a cobrança. 17 graus neste momento em Ponta Grossa, apesar do sol, temperatura baixa, se bem que para os padrões do estado do Paraná, região central do estado, a temperatura até normal. O público vem chegando, o estádio que passou o gramado por reforma está sendo entregue hoje pela primeira vez. Foi entregue e está sendo utilizado hoje pela primeira vez. Lateral para a Macaca, bola colocada na área, tentou Danilo Gomes, a bola passa por ele, rasga, tira lá dentro da defesa do time do Operário. E se estivéssemos no Moisés Lucarelli, no Majestoso, a Ponte neste momento estaria atacando para o gol da linha do trem. É só o comecinho do jogo, vem bola para o campo de ataque, o time do Operário, lá pela linha direita, domina Fernando Neto, recolhe, domina, espera alguém passar no comando, é Paulo Sérgio quem passa, ele para, prende, segura, volta por dentro para Javier, dominou, limpou, pé direito, disparou, a bola desvia no meio do caminho do próprio jogador do Operário, e por isso Arthur chega e tira de qualquer maneira, coloca a bola para fora, cedendo o lateral na direita para o time do Operário. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Lançado Tomás Santos aqui pela canhota, subiu a bandeira. Estava marcado impedimento. O primeiro trabalho do auxiliar número 2, o Leandro Roberto. Marcado impedimento, portanto, do ataque do time do Operário. Participe conosco através do WhatsApp da Bandeirantes 19, é o código de área 971021493. É o WhatsApp da Bandeirantes Campinas neste sabadão com a dupla campineira em campo. Agora Ponte Preta e às 18 horas e 30 minutos será a vez do Bugre, o Guarani entrando em campo contra o Sport. Cobertura total do microfonaço da Bandeirantes no comando de Carlos Batista. Aqui tentava o time do Operário, lançado Paulo Sérgio, a bola passa por ele, passa pelo Fabrício, mas não passa pelo goleiro Kaique França. Kaique França pela segunda vez mantido no time titular da Macaca. E aí, Gleger Zorzinha, a sua análise em relação a esta escolha de Hélio dos Anjos. Já já o Gleger, aqui recupera a posse pela Macaca com Danilo Gomes, ele ajeita, domina, pisa na bola, soltou o curtinho para Wesley. Wesley parou, prendeu, olhou, pensou, voltou pela lateral direita, quem domina é Bernardo. Bernardo atrás para Thiago Oliveira, enche o pé, tira mal, dá de graça a posse de bola para o time do Operário, que vem trabalhando no campo ofensivo, quem domina é André Lima. André Lima abre pela direita para Arnaldo, que teve também uma passagem pela ponte, ele ajeita, domina no campo ofensivo, todo lá atrás do time Ponte Pretano. Boa bola para Fernando Neto, linha lateral da grande área, cruzou fechado, saiu do gol, Kaique França, tranquilo para
para fazer a defesa. Ele já sai jogando curtinho para o Wesley. Wesley faz a abertura para a canhota. A Ponte tenta a saída, mas está difícil. O time do Operário marca. Marcação forte. Arnaldo recuperou, mas com falta. Fica reclamando. Segundo ele, não fez falta para cima do Matheus Anjos. Rapaz, que chilique do tal do Arnaldo com menos de 5 minutos, hein? CH, o bate pesado. Você lembra dele, o Arnaldo? Segundo ele, foi na bola. Eu achei que foi falta. Então, como novidade também, o Luca, que faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro, leva a camisa número 10, Bolis. E ele é lançado, recolheu, dominou pela direita, olhou para a área, bateu cruzado para a boca do gol, veio o toque, a bola vai entrando, tirou, largou, a bola voltou, afasta, tira de qualquer maneira a defesa e não estava valendo mais nada, né? Porque o impedimento já havia sido anotado pelo auxiliar número 1, mas pelo protocolo ele tem que deixar o lance seguir. Para mim, estava mais do que claro que o Luca estava impedido. É aquela velha história, né? Quando o Bandeira vê que o cara já está à frente, em posição irregular, tem que marcar. Mandou seguir o lance, a bola quase entrou, geraria toda uma situação, né? Por parte da torcida do próprio Operário e também para o torcedor da Ponte. Mas era claro, nítido, notório impedimento do Luca, hein, CH? Quero dizer que eu concordo com o amigo, é um constrangimento nessa coisa de só marcar quando o lance acaba terminando. Mas no cruzamento do Luca ali, o Danilo Gomes perdeu o tempo da bola, mas foi um bom momento da Ponte do lado direito, início de primeiro tempo. Temperatura 19 graus nesse momento. Subiu um pouquinho, mesmo porque agora são 11 da manhã, mais 10 minutos. Aqui a Ponte tenta com o Danilo Gomes, tenta evitar a saída pela linha lateral, não consegue, a bola sai. Boa sorte aí para o Danilo Gomes, foi muito bem no primeiro jogo, deixou uma boa impressão. No jogo de estreia que a Ponte empatou por 0-0, agora ele chegou atrasado e cometeu a falta para cima do colombiano Javier Reina, primeiro cartão do jogo, realmente falta dura para cartão, recebeu camisa 9 da Macaca, hein, CH? Absolutamente desnecessária essa chegada, né? Tudo bem que a Ponte tem que marcar a saída de bola, mas ele deu um pontapé, nossa senhora, canela, né? Que pontapé na canela do Javier, né? Javier Reina. Colombiano, bom de bola, falta marcada, ele está caído no chão. Muito bem, cartão amarelo para o Danilo Gomes. Evidentemente que o lance vai ser revisto pelo árbitro de vídeo, o Marco Aurélio Ferreira de Minas Gerais. Mas eu tô com o árbitro nessa. Cartão amarelo de bom tamanho aí pro Danilo Gomes. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6h40, primeiro tempo. Série B, a Bezona do Germano Krieger em Ponta Grossa, no Paraná. Segunda rodada da Série B, eu confirmo. Operário 0, Ponte Preta também 0, Edu. Obrigado aí ao Flávio Sec nos corrigindo aqui, o torcedor do Atlético lá de São João del Rei. Alô, Del Vecchio, trabalhando no Castelo. Agora Del Vecchio era de Jundiaí, trabalhando no Castelo. Alô, Marcelo de Barão Geraldo. O Marcelo lá de Rondônia, muito obrigado. Vitor Patiri, alô, Salvador, Vitor Patiri. Paulo Jacumã, lá da Paraíba, tem o Valnei Matheus do CDHU e sua esposa Lica. Muito obrigado ao casal. O Paulo da Chácara da Barra. Alô, Zé Maria de Cotia. Aquele abraço para vocês. Muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 7h40 ao primeiro tempo, placar de 0-0 em Ponta Grossa. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui vem bola para o campo ofensivo, o time do Paraná, o time do Operário com o Arnaldo. Arnaldo bota na frente, chega bem na alavanca, Arthur. Recupera para Macaca com o pé canhoto, levanta a branca de ataque. Caiu o Luca, reclamou de falta para cima dele. Chegou por trás o Renier, cometeu a falta na faixa central do gramado. O jogo está parado em Ponta Grossa. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Aliás, CH, você tem Instagram ou não? Sim. E qual é o endereço? C de casa, H de Henrique Siebert. É o meu Instagram. O jogo tá parado, perto do meio campo, tem falta para fazer a cobrança. Macaca no campo defensivo. Fabrício, o capitão Fabrício pega a bola, cobra curtinho pro garoto Amaral. Ele ajeita, domina para Macaca, boa bola enfiada na canhota para Arthur. Arthur recolheu, dominou, tentou na entrada na grande área, rebate, tira Thales. A bola volta na sombra pro time do Paraná. Arnaldo fez o passe curto para André Lima, pressionado, rolou atrás para Arnaldo, bate na bola, tentou Fernando Neto. Chega bem, coloca a bola para fora, Leonaldi. Foi o Amaral quem tocou na bola, a bola saiu. É lateral pro time do Operário para fazer a cobrança pelo direito no campo defensivo. Diga. Eu tô me divertindo aqui porque fala que eu te escuto. Eu vou acompanhando pela rede social os dois times, né, ao longo da... Faço o SofaScore, que fica olhando a estatística do jogo.
e também acompanhando a rede social dos dois times. Depois desse lance eu falo. Vem para o Macaca com Wesley, trabalhou, soltou na ponta para Bernardo, olhou para a área, calculou, executou, cruzou para a boca do gol, tira na primeira trave. Renier tentou com o peito ajeitar, Arnaldo acabou errando. Aliás, o Arnaldo não, o Bernardo acabou errando, mas a bola voltou no rebote. Wesley no meio campo, recua para o goleiro Kaique França, hoje jogando todinho de azul, viu, CH? E o Operário, ele vai acompanhando lance por lance, né? Vai fazendo lance por lance, contando a história do jogo no Twitter. E aqui eles colocaram, no momento do cartão amarelo, para cima do Danilo Gomes, que fez uma falta forte, eles escrevem assim: falta fortíssima em Javier, cartão amarelo para o jogador deles. É isso aí. Aqui sai jogando no campo defensivo, com respeito, é legal, bacana. Alguns exageram, né? Aquela história do estagiário que acaba exagerando. Tem que ter respeito acima de tudo para com o adversário. Bola rolada atrás para o goleiro Vanderlei, experiente Vanderlei. Sai jogando curtinho para Thales. Thales ajeita, domina, para, prende, olha, pensa, observa no primeiro terço do campo, abriu para Arnaldo, a ponte marca bem. Evitação ofensiva do time do Paraná. Arnaldo tenta, consegue, o passe por dentro para André Lima. Pega em outra bola para Javier. Boa bola metida na canhota. Escapado do Thomas. Recolheu, dominou esse São Paulo. Olha para a entrada na grande área. Levantou, cruzou, jogou lá dentro. Houve a falta. Falta do ataque do Operário. Para cima do Arthur, que estava limpo na bola. Aí chegou atropelando o Felipe Garcia. O jogo está parado. Ele foi malandro, foi, viu? Né? Experiente também. Ele largou o corpo, mas houve a falta, sim. Falta bem marcada. O Kaique conversa e o Fabrício, que é o capitão do time, é que orienta lá atrás, né? Tá sol, hein? Tá 19 graus, mas o sol é forte em Ponta Grossa. É isso, placar de 0-0, Fantasma contra Macaca. Aqui saída errado o Fabrício, a bola voltou para ele, levantou a bola, ficou procurando o Leonardo, tocou na bola, bola espirrada, sobra lá atrás para o time do Operário, que trabalha a bola no primeiro terço do campo com o Arnaldo para Renier. Renier sai jogando pelo meio para André Lima. Ele ajeita, dominando no primeiro terço do campo, marcado de distância por Wesley. Carrega a bola, soltou no corredor para Fernando Neto. Abriu aqui na ponta, livre de novo, Tomás recebe, domina para o time do Operário, partiu para cima da marcação de Bernardo, passou Fabiano na canhota, recolheu, dominou, cruzou na área, tira com a sola Tiagão, completa lá dentro Amaral, afasta o perigo da boca do gol, a bola sai em lateral para o time do Operário para fazer a cobrança. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Olha o Operário, é chegado a entrada na grande área, o chute pro gol do Paulo Sérgio, a bola desvia e vai embora. Pela linha de fundo é escanteio pro Operário bater em CH. A boca pequena entre amigos, Paulo Sérgio prometeu. Se fizer um gol, vai na câmera e dedicar a Gleger Zorzin. Batida do lado esquerdo, escanteio para o time direito, né, de ataque do Operário. E vem o colombiano Javier Reina para a cobrança do escanteio para o time do Operário. Com o pé canhoto, ele vai cobrar lá na direita, bola fechadinha, não prefere o passe atrás para Arnaldo no corredor, olhou para a área, pisou na bola, calculou, executou para a boca do gol de cabeça, o toque do Thales, a bola passa à esquerda do gol. Vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos e meio, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, a Pezona aqui na Bandeirantes. Você confere comigo, Operário e Ponte Preta 0-0, Edu. Olha, ontem, lá em Porto Alegre, Grêmio 0, Chapecoense 1. Obrigado ao Wilson de Márcio, o Furlan, o Ernesto Nista. E lá em Rio Preto, ajoelhado no milho, sofrendo com a Macaca, o famoso Batata. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte tenta a saída, Luca faz a abertura lá na ponta para Amaral. Amaral tentou o domínio, foi para a disputa com ele. Felipe Garcia tocou na bola, a bola saiu. Na esquerda, campo ofensivo, lateral para Macaca, lateral já cobrado. Leonardo curtinho para Arthur. Arthur tentou por dentro, a bola espirrada. Amaral vai brigar. Chegou o primeiro jogador do Operário, protege, dá um chega para lá no meio campo da Macaca, a bola saiu. Lateral na direita do campo defensivo para o time do Operário. Lateral já batido. André Lima tem a posse de bola, levanta lá atrás com Thales. Gleger Zorzin, análise do jogo. 13,5 o primeiro tempo, 0-0. Tá gostando da Macaca ou não, hein, Gleger? Tô gostando, Bolle. Tá bem posicionado. A Ponte joga com duas linhas de 4, 2 jogadores à frente, né? É importante essa marcação. A gente percebe um time agrupado, né? Eu dizia antes de começar a partida, eu não quero ver a Ponte atrás, esperando o Operário. E é o que acontece. A Ponte linha média, em alguns momentos linha alta. Tô gostando da postura da Macaca. Placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, 14 minutos em
Ponta Grossa, no Paraná. O Operário, que tem apenas uma participação da elite do futebol do país, foi em 1979, quando mais de 100 times, né, disputaram a competição. Em 79, o Operário disputou pela primeira e única vez a elite do futebol nacional. E em 2021 terminou na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Tenta sair jogando com o Arnaldo, ele dividiu, mesmo caído, consegue o passe, ganha de Matheus Anjos. A bola sobra para André Lima. André Lima pela meia esquerda para Fernando Neto, se mandou Fabiano. Ele ajeita, domina Cabeludo. Fernando Neto tentou passe por outro Cabeludo, Fabiano errou. Chegou Danilo Gomes, dá o bote, sentou, sair jogando, falta. E por trás, para cima dele, o jogo tá parado. Tem falta, Macaca, para cobrar no campo defensivo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. 0-0 placar do jogo com 15 minutos, primeiro tempo em Ponta Grossa. Sai jogando a Macaca no campo defensivo. Os dois times que empataram na estreia. O Operário empatou por 1-1 jogando contra o Tombense. O jogo foi em Muriaé, onde o time do Tombense vai mandar as suas partidas no Campeonato Brasileiro da Série B, porque o estádio do Tombense, o Almeidão, não tem capacidade, não tem também estrutura para receber jogos da Bezona, pelo menos até o presente momento. Então, portanto, o jogo foi lá. A dupla campineira jogará muito provavelmente também em Muriaé, quando for enfrentar o time do Tombense. E a Macaca, que acabou empatando por 0-0 contra o Grêmio. O Grêmio que ontem perdeu para a Chape por 1-0 em casa. Aqui Luca tentou o giro, chegou, cortou na entrada da grande área, Renier. Paulo Sérgio tentou de letra, aí não, acabou errando. Melhor para Macaca, recuperando a posse de bola com o Thiago Oliveira. Abertura pela direita para Bernardo. Bernardo tentou a finta, foi para a dividida com Fabiano. Voltou para Danilo Gomes, tentou o rolinho para cima do Fabiano. Caiu, o árbitro mandou seguir. Abre os braços, caído, reclama de falta. O camisa 9 da Macaca, o árbitro mandou seguir. O árbitro do Mato Grosso. Sai jogando aqui atrás o time do Operário no campo defensivo. E aí, CH tá gostando do jogo. 16 minutos, placar de 0-0. Chance clara ninguém teve até agora, né, CH? É, mas quem fica com a bola é o Operário. Até pela maneira da Ponte se portar. Marca bem, não joga, dá a bola para o adversário. Por enquanto, apesar de não ter nenhuma chance clara, o Operário tem mais posse de bola, é um pouco melhor que a Ponte. E a torcida da Macaca marcando presença em Ponta Grossa, está acompanhando nesse momento a torcida. O gol defendido pelo Vanderlei. E aqui vem o time do Operário, lançado na entrada da grande área, pé direito, chute para fora! Paulo Sérgio em posição legal, já dentro da grande área, ele disparou para o gol com o pé direito, um chute forte e rasante. Passa com perigo por muito pouco. O time do Operário não abre o placar. E quem dava condições para o Paulo Sérgio aqui embaixo era Bernardo, que ficou reclamando não sei do que. E pelo meio Paulo Sérgio apareceu livre em CH. Bem observado por você. Ele dava condição, bateu cruzado, lado direito de ataque. Olha, o Kaique estava na bola, mas foi o melhor momento do Operário até agora em 17 minutos. Levanta a bola, Kaique, França para o campo de ataque, afasta, corta pelo meio. Tentou ainda o Tomás, tocou na bola, Paulo Sérgio vai brigar, chegou primeiro o Thiago Oliveira, enche o pé direito, coloca a bola para fora, a bola vai lá na galera, lateral para o time do Operário, tem pressa, cobrou rapidamente Fabiano soltou, curtia para Fernando Neto, perde a bola, 2 bolas em campo, ninguém chega na bola para tirar, agora foi lá o árbitro e tirou, e também tirou o Thiago Oliveira, com a bola que estava valendo, colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Operário, pois não, Edu? Esse lance aí que o Paulo Sérgio perdeu, teve um cara da Ponte que rebateu mal, nasceu na jogada, rebateu mal, sobrou pro cara do Operário que lançou o Paulo Sérgio. Não sei aqui da equipe quem vai saber me responder, quem foi que isolou errado a bola. Confesso que o lance foi rápido, também não fiquei atento nesse lance não. Aqui vem bola o time do Operário, entrada na grande área, Javier para Fernando Neto, pé canhoto, disparou, bateu no Fabrício, voltou espirrada para o Sérgio, bateu cruzado, pega Kaique França. Bola espirrada, quem bateu pro gol com o pé direito foi Felipe Garcia. Kaique França no centro do gol, faz a defesa e salva a Macaca CH. E não teve rebote, né? Foi outra batida cruzada pelo mesmo lado direito de ataque, entre o Fabrício e o lateral esquerdo da Ponte, o Arthur. Outro bom momento, o Operário aperta. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Renier, lançamento longo para Felipe Garcia, nem se ele tivesse hélice nas nádegas ele chegaria. Muito forte o lançamento, para sair, é tiro de meta para Macaca. Na gíria do futebol, Gleger Zorzin, podemos afirmar que o time do Operário começa a gostar do jogo, hein, Gleger?
Exatamente, né, Boris? Já era esperado isso, né? Um time tá jogando em casa, é um time que tem qualidade ali no meio de campo, tem uma transição legal, tem o Paulo Sérgio, que é um artilheiro, toda hora tá batendo em gol. Tem que estar atento à Ponte, tem que manter essa organização, né? E ficar muito atento, não dar espaço. O time do Operário, se der espaço, vai gostar do jogo e vai vir pra cima. E vem de novo o time do Operário trabalhando na faixa central do gramado. André Lima, cercado, marcado pelo Amaral. Ele volta o jogo, solta, curtinho pra Thales. Thales pela meia, acabou errando. O time do Operário, a Ponte pode aproveitar. Matheus Santos carregou, foi pra dividida forte, perdeu a bola. André Lima insiste no lance, briga. Léo Naldi recupera pra Macaca, tenta escapar lá pra canhota. Marcação dupla pra cima dele, puxou, fez o break, perdeu, voltou, brigou, voltou pra Amaral. Amaral pra Matheus Anjos, falta. Falta por trás e dura do jogador do Operário para cima de Matheus Santos, que está caído no gramado. Recém-reformado do Germano Krieger em CH. Gramado bom, né? Ele tem aí umas manchas, mas a gente percebe a distância, né? Que ele tá bem nivelado, grama perfeita. Tá caído ali o Anjos, né? Tá lá um corpo estendido no chão. Olha a Ponte. Já diria o mestre Januário Oliveira. Arthur pela canhota, cruzou fechado pra boca do gol. Afasta, tira na primeira trave, Thales. Chega rasgando e coloca a bola pra fora. Cedendo o lateral pra Macaca pra fazer a cobrança. 20 minutos, primeiro tempo, Macarte 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, no FM, no AM. Em FM 85.7, no AM 1170. Você em Ribeirão Preto, no AM 1270, no FM 85.3. Lá na ponta, recolhe, domina, Matheus Anjos para Macaca, entrada na grande área, colocou na área, subiu, tirou André Lima, voltou para Amaral, mata no peito, coloca no terreno, tentou bater pro gol, foi bloqueado no meio do caminho a bola voltou para Fabrício, de cabeça, faz a abertura lá na canhota para Wesley, Sleep Wesley, ajeita, domina para Macaca, ele parou, prendeu, olhou, pensou, girou, empurrou curtinho para Arthur, pelo lado esquerdo do campo, trabalha, a bola Macaca, lançado, Lucas subiu a bandeira, impedimento marcado, o jogo está paralisado em Ponta Grossa, e atenção, torcedor, a galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 21 minutos gravados, primeiro tempo. Série B abençoa na segunda rodada em Ponta Grossa, no Paraná, eu confirmo. 0 Ponte Preta, 0 também para o Operário, Edu. Alô, Dadá de Barão, ouvindo a Band ao lado da netinha Júlia. Muito obrigado, hein, Júlia. Alô, Dadá, segura. Ontem, Náutico 0, Bahia 1. O Bahia é líder da Série B com 6 pontos. Hoje teremos às 16, Ituano e CSA. E 18h30 no Brinco, Guarani Esporte. Quem narra aqui é o amigo Batista. Bandeirantes. E aqui vem o time do Operário pela meia, Tomás. Deixou na entrada na grande área, Fabiano, pé canhoto, girou, disparou, a bola foi embora. A esquerda de Kaique França foi embora pela linha de fundo, e mais um tiro de meta para Macaca em CH. Olha a liberdade que os jogadores do Operário têm na entrada da grande área da Ponte. Olha que a Ponte tem ali o Arthur, o Amaral e também tem o Wesley para coordenar toda essa proteção na frente da zaga da Ponte, que também está afundando muito. O Fabrício e o Thiago estão entrando. Quando o Operário desce, principalmente nessa zona de ataque intermediária, o time está recuando demais, não é? Falta compactação e também posicionamento ali na frente da grande área da Ponte. E vem Operário de novo pela canhota, Fabiano jogou lá dentro, chega Thiagão para fazer o corte, Thiago Oliveira, para voltou para Matheus Anjos, falta. Cutucou e cometeu uma falta. Felipe Garcia para cima dele, derrubado mais uma vez o Matheus Anjos, que está sendo bastante caçado nesse início do jogo. 22,5, metade do primeiro tempo já era. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. Alô, Leandrinho Boiadeiro. Tá ligado, Leandro Silva. Tá acompanhando o futebol da Bandeirantes. Bruno Alves também tá acompanhando ao lado do sobrinho Arthur. O Arthur, pede pro Bruno comprar alguma coisa pra você aí, pra aproveitar o dia. Placar de 0-0. Você segue participando conosco também através do YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Facebook. Curtindo, compartilhando, comentando. Espalhe pra geral. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens. Placar de 0-0 em Ponta Grossa. Tem lateral pra fazer a cobrança. O time do Operário com Fabiano. Fabiano levanta a bola. Tentou tirar de cabeça ali o Bernardo, não conseguiu. Chega Thiago, faz o corte. Foi seguro. Foi seguro o zagueiro da Macaca, o Arthur marcou a falta, o jogo tá parado. Perto da risca no meio campo, falta já cobrada, a Ponte sai jogando mal, quase perdeu a bola, mas consegue a recuperação. Leonaldi consegue o passe para Fabrício. Fabrício empurra para canhota para Arthur, que vem para apoio. Arthur recolhe, domina, soltou pela meia esquerda para Amaral. Amaral tentou, botou na frente, perdeu a bola, Macaca. Recupera o time do Operário no campo defensivo. Fernando Neto dá o bote, Amaral recupera. Entrada na grande área, falta por trás, em cima dele, tem que vir cartão. E o Arthur mostrou, na boa roubada
queda do garoto Amaral. Ele partiu com a bola dominada na entrada da grande área. Quando se preparava para bater pro gol com o pé direito, chegou por trás. O Fernando Neto fez uma falta forte. O jogo tá parado, a falta é perigosíssima para a Macaca bater. E se ele não faz a falta, o Leonaldo entraria dentro da área, levantando efetivamente um grande momento para a Ponte. A falta está marcada, lado esquerdo de ataque, perigosa. Tomou cartão amarelo o Fernando Neto. E tá aí o Vanderlei arrumando o posicionamento da barreira. É isso mesmo, eu narrei aqui Amaral, mas foi o Leonaldo quem recuperou a posse de bola e sofreu a falta do Fernando Neto. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. A macacada reunida quer vibrar com o primeiro gol da Macaca na Série B. Luca na bola parada, preparado para fazer a cobrança, pé direito, a bola explodiu na barreira. Pegou mal na bola o Luca, a bola não ganhou altura e com isso facilitou o corte para a barreira. Volta lá atrás, Arthur de cabeça, recua para Fabrício que deixa a bola passar. Ela chega nas mãos do goleiro Kaique. Olha, eu fiquei com a impressão que essa barreira andou, hein? Com todo respeito. Não tem fita métrica, mas aqui no olhômetro a distância andou e andou bastante, viu, Bolis? Placar de 0-0, Gleger, Zorzinho e o jogo. Chegamos a 25, 0-0. O time do Operário chegou com mais intensidade, mas a Ponte tenta dar a resposta também, hein, Gleger? Exatamente, né, Bolis? E a Ponte joga por uma bola, né? Uma bola parada. Olha o Operário, né? Tomás lançado, tá na área, chegou o Bernardo, tocou pra trás, gol contra! Gol! Do Operário! Na bola enfiada na entrada da grande área. Bernardo, lateral direito da Macaca, tentou tirar na disputa com Tomás Santos. Ele acaba tocando na bola, o lateral direito da Macaca, encobrindo Kaique França. É o primeiro gol do jogo, é do Operário. Bernardo contra. É o primeiro gol do time paranaense. A Ponte sofre o primeiro gol do campeonato. Bernardo contra. Em um lance infeliz, ele tentou cortar na disputa com Tomás Santos. Tocou na bola, mas a bola acabou encobrindo o goleiro Kaique França. 26 minutos, primeiro tempo, tá registrado em Ponta Grossa. Bernardo contra. 1 pro Operário, 0 pra Macaca. E o detalhe do gol em CH. Ele tentou, ele fez um golaço contra, né? Porque na ansiedade de tomar a bola do atacante do Operário, ele meteu uma letra e perdeu o tempo da bola, encobrindo o Kaique França, que saía para tentar fazer a defesa. Gol contra, num momento difícil da Ponte na partida, mas eu quero dizer o seguinte, tudo começou com mais uma bola perdida desse meio campo da Ponte, que está errando muitos passes. Operário na frente, 1-0. Exatamente, Gleger, quando você ressaltava que a Ponte estava conseguindo ficar um pouquinho mais com a posse de bola, sofre o gol, Gleger Zorzinho. E falta calma, né? Faltou calma pro Bernardo nesse lance. Vai com calma na bola, né? Você vê que agora que o jogador do Operário tenta dominar, já perdeu ali a bola e ele chega, né, todo ali ansioso na jogada, tentando dar um rabo de arraia ali, uma letra. Tinha que ter um pouco mais de calma. Agora, o Operário crescia na partida, a Ponte tentava algumas espetadas ali, mas olha, o que falta, e o CH está coberto de razão, essa bola metida por dentro, né, que foi a origem da jogada, pô, tenta um pouco mais pelos lados, põe os laterais para jogar, muita bola por dentro e o Operário já detectou, tá marcando e toda hora tá roubando a bola. 1-0 pro Operário, que tenta vir pro campo de ataque, afasta lá atrás, tira de qualquer maneira Thiago Oliveira, tira pra fora, tira mais uma, mas pra fora de novo. A bola saiu em lateral pro time do Operário. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 28 minutos, primeiro tempo. Aqui saída errada do time do Operário. A Ponte tentou recuperar, bateu os Anjos, foi com o pezinho mole, perdeu a bola. Vacilou o time do Operário, mas a Ponte não conseguiu se aproveitar.
na disputa, na sequência do lance. Agora sim a Ponte recupera, mais lá atrás com o Fabrício. Confirmando, em Ponta Grossa, no Paraná, 1 pro Operário. Gol de Bernardo contra 0 para Macaca, Edu. 16h30, Brasileirão, Goiás e Palmeiras. Vanderlei da Vila Santana lá de Souza, bravo com meio de campo. Alô, Augusto, filho do Pardal, técnico da Ponte 97, a Ponte voltando pro Brasileirão. Grande Augusto nos ouvindo aqui, taxista lá na Sacramento. Nosso muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto com aquela categoria de sempre. O comando é dele. É do Pinheiro. Oferecimento de Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Bola colocada para fora, é lateral para Macaca para fazer a cobrança, quebra direita no campo ofensivo. No quinto sinal eu confirmo para você, agora são 11 da manhã, mais 30 minutos no horário oficial de Brasília. Tira lá atrás, Fabiano pro time do Operário, Paulo Sérgio caiu, reclama de falta, o árbitro marcou nada, não marcou nada não. Na verdade, quem estava na disputa ali é o Javier Reina, o colombiano, Claudinei Oliveira, que subiu ano passado com o Avaí. Ficou reclamando de falta, o árbitro nada marcou. Bernardo vem para a cobrança do lateral. A Ponte que ainda não teve nenhuma chance clara. Contra o gol defendido pelo Vanderlei. Domina Amaral, peca em outra bola, boa bola pro apoio de Arthur lá pela canhota, vem embora Macaca. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, foi para a dividida. Ganhou de Arnaldo, levou para o fundo, falta dura, hein? Por trás do Arnaldo pra cima de Arthur, quando ele levava a bola para o fundo para cruzar. O jogo tá parado, tem falta, Macaca, mais uma em CH. Ele tá argumentando ali com a arbitragem, mas a verdade é que o Arnaldo deu um pontapé no Arthur, falta marcada, é como se fosse um escanteio, né? É um bom momento para a Ponte tentar empatar o jogo, mas o Hélio dos Anjos está na beira do gramado, muito insatisfeito, gesticulando com os jogadores de meio campo da Ponte. 30 minutos, a Macaca busca o gol de empate, até 1-0 para o Operário, vem Matheus Anjos para a bola, é praticamente um escanteio lá para a canhota. À direita do seu rádio, se fosse no Majestoso, seria o gol da linha do trem. Tem falta perigosa a Ponte para fazer o gol, para buscar ao empate nesse momento. Com o braço direito estendido, Matheus Anjos vem para a bola, capricha que dá, parte para a bola, levantou, cruzou para Fabrício na área de cabeça para fora! Pra fora! Fabrício na segunda trave livre, subiu no terceiro andar, meteu a cabeça na bola, ela passa caprichosamente à esquerda do gol, com o Vanderlei vendido, por muito pouco a Macaca não empata, CH. Chamado lance limpo, né? Ele estava sozinho para fazer o cabeceio e se ele acerta o buraco, faria o gol de empate. Uma boa trama da Ponte na bola parada. 31 primeiro tempo, Operário na frente, 1-0. Jogo aberto aqui na Bandeirantes para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br para Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação, fone 33427000. Pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, pelo Facebook, com imagens, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. Em Ponta Grossa, no Paraná, placar de 1-0 para o Operário, que tenta vir para o campo de ataque, chega, corta lá atrás da zaga, colocando a bola para fora. Lateral que já cobrou Javier, para Tomás, está na área, atenção, pé direito, tentou jogar para o meio da área, chega bem, Fabrício. Toca na bola, a bola sai, vai embora pela linha de fundo, foi o Thiagão quem tocou na bola, a bola saiu. Escanteio para o Paraná, na cobrança de lateral rápida do time paranaense, quase. O time do Operário marca o segundo gol, tem escanteio para bater. 32,5, primeiro tempo, vem para a bola o colombiano Javier Reina, autorizado o pé canhoto, levantou para a boca do gol de cabeça, tentou Reni, a bola fica viva, tira a defesa, o rebote, Fernando Neto bate pro gol, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo é só tiro de meta para marcar quem CH. Olha, o Hélio dos Anjos tem que ir pro vestiário e mexer nesse meio campo aí. Não tem condição do Wesley e o Matheus Jesus, aliás, o Matheus Anjos, continuarem no segundo tempo. O time da Ponte é muito lento, previsível, erra passes, lento demais. Acho que já deu para perceber o professor Hélio que ele precisa mexer nessa meiuca aí. O Wesley não soma absolutamente nada e o Matheus Anjos, quando ele pega na bola, ou ele cai ou ele erra o passe.
Então esse é um problema que ele vai ter que acertar e ajustar para o segundo tempo, se quiser algo diferente no jogo. 33,5, placar de 1-0 pro Operário, é o primeiro tempo. Alô, MC, Ponte Bretano, da pele até o osso, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, tá dizendo que o Wesley bateu os Anjos no meio, não dá. Domina o Wesley pra Macaca, sai jogando mal, Wesley errou o passe, aí o Hélio dos Anjos vai à loucura, faz o gesto que é pra movimentar, pra rodar a bola, erra o Wesley. Lateral de graça para o time do Operário para bater aqui na esquerda no campo ofensivo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Vem o time do Operário. Javier dominou, girou pela esquerda, bateu pro gol. A bola foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para Macaca. Gleger Zorzinho, análise do jogo. Quase 35 o primeiro tempo. 1-0 pro Operário. Jogo em Gleger. O Wesley, ele tá muito atrás, né? E quando você tem um jogador que é o jogador que faz essa transição, essa armação, né? Que leva essa bola, você precisa ter dinâmica, precisa ter qualidade. E é o que o Wesley não tem. E aí, a hora que ele consegue alguma coisa, essa bola consegue chegar ali no meio de campo, tem o Matheus Anjos, que tá precisando tomar um choque, né? Mas um choque assim, de 440 volts, para ver se ele acorda. Um jogo fora de casa, jogo duro, difícil, e ele tá lá, né? Uma rotação baixíssima. Então eu concordo com o CH. Essas duas mudanças têm que acontecer no vestiário, se a Ponte quiser alguma coisa nesse jogo. E aí o Luca fica na frente, né, Gleger e Boles? Fica lá, correndo de um lado para outro, ele não pega na bola. Quando pega o ataque, os dois atacantes da Ponte hoje, quando eles pegam na bola, é quando o Danilo vem aqui atrás buscar a bola. Quer dizer, o meio-campo da Ponte inexiste nesse primeiro tempo. Você ligadaço no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, tá no carro, obrigado pela carona, pela companhia, é o futebol da Bandeirantes no AM, no FM. Aqui pelo Instagram, no @Leandro Boles, pra você que não segue, segue lá, @Leandro Boles com 2 L's e S, o Mauro Lemos, direto de Jarinu, tá acompanhando o futebol da Bandeirantes, meu amigo João Fábio Tedesco tá ligado, acompanhando, aqui saída errada da Macaca, R. Wesley, dá de graça pra Felipe Garcia, que encara a marcação de Fabrício, pé direito, lançou na ponta, o lançamento foi forte pro Tomás, não consegue o domínio, a bola acaba saindo em tiro de meta, mais um para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 36, primeiro tempo. Em Ponta Grossa, no Paraná, bola rola e você confere comigo na Bandeirantes, Germano Grieger. Placar de 1 pro Operário, 0 para Macaca do Brasileirão, 19 horas, Neoquímica Arena, Corinthians e Avaí. Alô, Alex Barbosa de Adamantina. Muito obrigado pelas palavras. E Gustavo de Minnesota, nos Estados Unidos. Alô, Gustavo, sofrendo com a Macaca. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui a Macaca tentou ataque, bom lançamento para Danilo Gomes, está na área, recolheu, dominou o setor direito, encola a marcação do Fabiano, parte para cima dele, partiu, fez a finta, pé direito, levantou, cruzou na área, passou por todo mundo, sobrou para Arthur, ajeitou para Matheus Anjos, para Arthur, para Matheus Anjos, dominou, limpou, fintou, puxou, cercado, marcado, tentou levar para o fundo, dividiu e é tiro de meta. Dividiu Matheus Anjos, a bola acabou saindo, é tiro de meta para o Operário. A Ponte tentou pela direita, boa jogada do Danilo Gomes aqui na ponta, hein, CH? Ah, mas quando cai no Matheus Anjos, ele parece um navio cargueiro no porto, virando de lado e se mexendo. É muito lento, né? Tem que ser mais rápido, mais ágil. E do jeito que o Hélio dos Anjos está conversando com o filho dele à beira do gramado, eu acho que no segundo tempo vem novidade. Aliás, do jeito que ele está conversando, acho que ele está querendo trocar todo mundo, né? Porque toda hora a imagem mostra o Hélio dos Anjos com o auxiliar, que é filho dele. Os dois seguem conversando ali à beira do campo. Tá caindo um jogador da Macaca. O jogo foi paralisado pelo árbitro. O árbitro tá apontando bem na risca do meio campo. Danilo Gomes tá sentindo ali a cabeça. Gerou uma preocupação. Foi para disputa com o Fabiano e Danilo Gomes. E parece que o braço esquerdo do Fabiano, sem intenção, acabou atingindo a lateral da cabeça ali do Danilo Gomes, que está sendo atendido nesse momento em Ponta Grossa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 1-0 pro Operário. Está
Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Já Edu Pinheiro girando toda a equipe comandada por Carlos Batista. No intervalo, Bandeirantes de até aqui. 1 para o Operário, 0 para o Macaca. Domina o capitão Fabrício com o pé esquerdo. Lançou lá na frente tentando Luca. De cabeça afasta Renier. Volta a sobra da bola para Amaral. O Amaral empurra muito forte para Danilo Gomes o passe. A bola sai de graça lateral para o time do Operário para fazer a cobrança. Aqui para a esquerda, Fabiano não tem pressa. Corra Tag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha de soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Corta aqui atrás, Fabrício de cabeça, coloca a bola para fora. O domínio do Claudinei Oliveira foi espetacular, hein? Com a perna esquerda, ele dominou, entregou para o Fabiano cobrar o lateral. Aqui Paulo Sérgio domina. Amaral pressiona. Paulo Sérgio no câmbio defensivo. Recuo para o goleiro Vanderlei, que não tem tanta intimidade assim com a bola nos pés. Mas ele consegue um ótimo lançamento para a direita para Arnaldo, que recolhe, domina, coloca no terreno e acelera o jogo. Vem trazendo o time do Operário. Lançou na direita para Felipe Garcia. Chega Arthur para fazer o corte. Tira momentaneamente porque a bola volta a ser do time do Operário. Quem domina Javier. Ajeita, domina pela meia direita para o time do Operário. Trabalha a bola com a canhota pela meia para André Lima. Se defende a Macaca. Recolheu, dominou, escapou a marcação de Leonaldi. Tabelou com Javier para André Lima. Espera a passagem de Arnaldo. Boa bola para ele no fundo. De primeira, calculou, executou na área. Subiu, tirou na segunda trave. Bernardo tirou a bola da cabeça do Paulo Sérgio, colocando a bola para fora. Cedendo o lateral para o time do Operário. Quase 40 minutos. Primeiro tempo, 1-0 para o time paranaense. Tem lateral para fazer a cobrança. O Operário. Fabiano, força nos braços. Jogou lá dentro. De cabeça, afasta a defesa com Wesley. Brigou pelo rebote. André Lima de cabeça, jogou lá dentro de novo. Tira mais uma, Macaca. Rebaixa, Thiago Oliveira, coloca a bola para fora. 40 minutos, primeiro tempo. Fabiano cobrou lateral pelo lado esquerdo do campo para Tomás, para Fabiano. Levantou Fernando Neto, tentou de cabeça, tira a defesa. Voltou a sobra, André Lima de frente, brigou. Faz a abertura pela meia para Arnaldo. Arnaldo foi para a dividida, ganhou de Matheus Anjos, pé direito, disparou. A bola bateu no Fabrício. Foi embora pela linha lateral e mais um lateral para o time do Operário, que aperta no finalzinho do primeiro tempo. Tá 1-0 pro Operário. Tem lateral para bater pela direita. Arnaldo vem para a bola. Vem para a cobrança do lateral. Pega a bola, se apresenta André Lima pela meia direita. Um pouco mais à frente ele tem o Fernando Neto. Prefere o passe para Felipe Garcia. Recolheu, dominou, limpou de calcanhar. O passe atrás para Javier, para Arnaldo. Arnaldo ajeita, domina. Fez o passe pela meia para André Lima. André Lima atrás para Renier. Todinho no campo de ataque. O time do Operário. Bola para Paulo Sérgio. Tentou por dentro. Chega Thiago Oliveira para recuperar. Defesa do Operário aberta, hein? A Ponte tenta sair da rata, mas aí a bola caiu nos pés de Wesley. Wesley para Danilo. Tentou a finta. Perdeu a bola. Na sequência do lance, Fabiano dividiu. Foi para a dividida com Bernardo. Melhor para Fabiano. Chega Bernardo. Toca na bola, bola bate, rebate, sai, bandeira marca lateral para Macaca. Marcou lateral para Ponte, já cobrou Arnaldo, aliás, Bernardo, tentou Danilo Gomes, tentou a finta, a bola bateu no braço do Danilo Gomes. Segundo o árbitro, bateu no braço, o jogo está parado, tem falta o Operário para bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 primeiro tempo. Série B Abezona, segunda rodada em Ponta Grossa, no Paraná. Você confere comigo no ar da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelos 4 cantos do planeta. Operário 1-0, Ponte Preta, Edu. 18h30 no Brinco, Guarani Esporte. Quem narra aqui é o amigo Batista, Alô Márcio do Chapadão, Edivalmiro do Proença, Alexandre Zup Balista de São José do Rio Preto e o Aguinaldo do Proença. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, aqui Matheus Anjos tem a posse de bola dominada, recebe, domina, coloca no terreno, abriu para Arthur, Arthur meteu pela meia para Leonaldi, Leonaldi empurrou na ponta para Luca, Luca recolheu, dominou, acabou errando o passe, chega Felipe Garcia, toca na bola, divide com o Arthur e a bola sai, lateral pro Operário, Gleger Zorzin, 42 minutos, 1 pro Operário, 0 pra Ponte, hein, Gleger? E a Ponte está com muita dificuldade no jogo, né, Bolis? O Operário tenta, pressiona. Você vê que a Ponte não criou nada. O Vanderlei sequer pegou na bola. Então precisa ter um pouco mais de bola no chão, né? Um pouco mais de atenção na hora do passe, para que essa bola chegue com qualidade. Como disse o CH, pô, o Luca, que é o jogador, que é a referência do ataque, ele não consegue, a bola não chega com qualidade. O próprio Danilo Gomes também, que é bom jogador, né? Mostrou isso na última partida, não joga. Por quê? Porque não tem essa bola não chega. Precisa ter atenção e ter um pouco mais de articulação.
senão vai ficar se defendendo o jogo todo. E vem de novo o time do Operário com o Tomás Bico na grande área, setor canhoto, invadiu, dominou, pedalou, limpou, pintou, disparou, espalma, Kaique França! Foi buscar no cantinho uma linda jogada de Tomás Santos, ele disparou e o Kaique foi buscar da sequência, a bola saiu, escanteio pro Operário, Kaique França salva a Macaca CH. O que é preocupante que o Bernardo ficou caído, né? Tomou um drible e caiu sentado. Uma vergonha. Kaique França faz a defesa. Olha o escanteio pro Fantasma. E o escanteio pro Operário. Javier Reina levantou, cruzou para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro o Fabrício. Era volta o rebote ainda pro colombiano Javier, que espera deixar a bola sair e a bola sai. Lateral pro time do Operário. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. Fabiano na canhota, com o pé direito, levanta, tentou inversão para apoio de Arnaldo. Arnaldo botou na frente, invadiu a área pela direita, atenção, vem o Operário. Ele tenta no limite, o cruzamento desequilibrado, a bola sai. Tá pedindo escanteio, como reclama esse tal de Arnaldo, hein? O CH reclama demais, é chato, hein? Fala muito, é o Arnaldo Mimimi. Tiro de meta aqui, o Kaique França vai cobrar pro time da Ponte Preta. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 11 da manhã, 45 minutos no horário oficial de Brasília. Tentou sozinho, o Amaral perdeu a bola, Wesley chega, toca, desvia, a bola volta para Bernardo. Bernardo com o pé direito, abriu para Danilo Gomes, recolheu, dominou, voltou na frente, conseguiu passe para Wesley. Wesley dominou, girou, falta. Marcação forte do time do Operário, Fernando Neto comete a falta, o jogo tá parado. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança. Wesley e Javier Reina se estranham. Wesley não abaixou a cabeça não, encarou o colombiano. Vem para o Macaca, pela direita com Bernardo. Bernardo pela meia para Danilo Gomes, dominou, girou com a canhota, foi falta, o juizão, ele não deu. Recupera a posse de bola o time do Operário com Fernando Neto, tenta a saída rápida com Felipe Garcia, buscou passe por dentro, chega na recuperação, Wesley foi para a dividida, perdeu a bola, insistiu, pisou na bola, que lance feio, voltou para Bernardo, que deu um bico na bola, conseguiu tirar, volta a sobra para Leonardo, abre os braços, fica sem opções do passe, com o pé direito, abriu para Danilo Gomes, botou na frente, agora ele marcou, chegou atrasado, Fabiano, esse Fabiano a gente conhece, passou lá pelo Minhoquinho, é fraco, hein? Tem que partir para cima dele, que toda hora a Ponte vai ter uma oportunidade. Chegou atrasado e cometeu a falta em CH. Mas foi um passe incompleto. Mais um do Leonardo, hein? Que é outro que não está fazendo uma boa partida, não. Erra muitos passes o meio campo da Ponte. E agora a Macaca, um a mais, hein? Iremos a 46. Tem falta do lado direito, o campo de ataque. É o último lance do jogo. Já estamos com 46, inclusive. 1-0 pro Operário. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança. Quem sabe a Ponte empata o jogo no finalzinho do primeiro tempo. A Macacada reunida, acredita, capricha que dá. O Wesley vem pra bola. Pé direito nela, levantou, cruzou para o banco do gol. Tira a defesa. Rebote, fica pra Macaca. Amaral dominou, limpou, abriu para Matheus Santos na canhota. Levantou, pé canhoto na área. Tira lá dentro o Fernando Neto. Mete a bola para fora, cedendo escanteio, o árbitro vai autorizar a cobrança, de escanteio para Macaca, pressiona no finalzinho do primeiro tempo, os zagueiros vão para a área, deu mais um, vamos até 47, tem escanteio, a Macaca para bater, vem Danilo Gomes para a bola, bate com a canhota, quebra a ponta direita, pertinho da galera, Ponte Pretana presente no Paraná, vem para a cobrança, Danilo Gomes, autorizado, levantou, cruzou na área, tentou, Thiago, voltou para Fabrício, girou, disparou, bate, rebate a bola, tira de qualquer maneira a defesa e não há tempo para mais nada, apita o árbitro, termina o primeiro tempo, vitória parcial do Operário, mas no último lance por muito pouco a Macaca não conseguiu o empate, está encerrado o primeiro tempo no Paraná, a bola parou de rolar em Ponta Grossa, 1 para o time do Operário, 0 para Macaca, gol contra do Bernardo, Edu Pinheiro. Olha, seco para você na lata, meu caro CH, você volta depois para comentar. Descreva o gol do Operário. Você é cruel, hein? Na lata? Na lata. Foi uma carrapeta. Carrapeta. O Bernardo, coitado, ele deu de letra, será que... Não sei, olha, fala pra você, mas nem Zé Pilintra, quando tá perturbado, faz assim com o calcanhar, viu? É brincadeira. Sabe quando o cara tá perturbado, né? Eu não sei o que ele tem de chaleira, de letra, tocou e cobriu o goleiro. Se ele quisesse fazer esse gol, como disse sabiamente Gilberto Suff aqui,
Se ele quisesse fazer esse gol, né? A favor não conseguiria, né? Mas foi aí um belo lance aí, coitado da Ponte. A Ponte me lembra, viu, Jorginho, aquela música do Ari Toledo, Linda Meu Bem. Linda, meu bem, o que será que você tem? Se eu já verifiquei direito, não achei defeito em você, meu bem. Os braços são que nem dois ganchos, quase me desmancho. Se aperta assim, os dentes farta dois na frente, mas fico contente se você rir pra mim. Linda, meu bem. Ô, meu querido Gleger Zorzinho, o que a Ponte tem que os outros não têm? 1-0 Operário, Zorzinho. Edu, tá difícil, né, rapaz? Foi um rabo de arraia, digamos assim, que deu o Bernardo, né? Que lance bizarro, né? Um lance bobo, já tinha o atacante do Operário ali, ele já tinha perdido, né, as ações, e ele vem ali numa ansiedade monstruosa. Não precisa disso, tem que ter um pouco mais de calma, né? O jogo duro, difícil, você toma um gol da forma com que tomou a Ponte, complicadíssimo. Agora, Edu, a Ponte precisa ter um pouco mais de mobilidade nesse meio de campo, precisa ter um pouco mais a bola, fica dando a bola toda hora, né, para o time adversário, que joga em cima da Ponte, e a gente dizia isso no início, né, que já era esperado, tá jogando em casa o Operário, vai vir para cima, vai tomar as ações, e a Ponte não consegue. A hora que rouba a bola, que é a hora da qualidade, que é a hora da transição, que é a hora de você surpreender, erra o passe. É o que está acontecendo. Eu voltaria com 2 substituições, tiraria o Wesley, colocaria lá o Moisés Ribeiro, e tiraria o Matheus Anjos e colocaria o Fecim, para você tentar ter um pouco mais de qualidade. O Moisés Ribeiro entrou bem na última partida contra o Grêmio, né? E o Fecim é um jogador, né, que tem um pouco mais de agilidade, um jogador um pouco mais voluntarioso. O Matheus Anjos está dormindo, né? Um jogo às 11 da manhã, né? Jogando no campo do adversário. E o cara tá lá, pô, teve 2 divididas aqui, o Boles inclusive falou, né, na narração, o Matheus Anjos foi com o pé mole, mas ele é mole por completo, não é só o pé dele não. Esse jogador não dá. Já teve oportunidades, né? Todo mundo viu que não tem condições. E se você tem num jogo difícil um meio campo que não cria, um meio campo que não faz a transição, não pode colocar qualquer jogador. Você vê, o Luca tá à frente aí e não pega na bola. Por quê? Porque não chega, não tem qualidade. Tá muito marcado, né? Ele tenta, né? O Danilo Gomes, em alguns momentos, vai lá atrás para ver se toca na bola, porque a bola não chega com qualidade. Então, Edu Pinheiro, eu voltaria com 2 substituições. Se a Ponte quiser alguma coisa, precisa melhorar no aspecto de transição e parar de ficar errando passe. Você vê que a origem do gol foi um erro de passe, insistindo com uma bola por dentro ali, aonde está muito congestionado. Precisa jogar um pouco mais pelas laterais também. Agora, repito, 2, Moisés Ribeiro e Fecim no lugar de Wesley e Matheus Anjos, Edu. Perfeitamente. Pode dar prosseguimento à sua agenda, Gleger Zorzinho, até daqui a pouco, viu? Um grande abraço para você. Já estão indo. O negócio é o seguinte, olha, só de meia, hoje o elenco da Ponte tem 11 jogadores da posição de meia. É o Fabinho, que veio da onde? Veio do Metalista da Ucrânia, mas se machucou. Tem o Stefano, que é filho do Branco. Tem João Pedro, tem Fecim, tem o Vitinho, que é da base, tem Gabriel Venâncio, chegou agora do Itapirense, o Alisson, que veio do Atlético Mineiro, disputou pelo Atlético, o Mineiro, o Dodô. O Dodô veio do Espírito Santo, veio do Nova Venécia, cidade lá do Espírito Santo. Bruno Menezes veio da base do Palmeiras e Luiz Felipe, 24 anos, uma aposta aí, veio da cidade lá, veio de Belém do Pará. Meu Deus do céu, e tem o Matheus Anjos, que tá jogando. Olha, a Macaca joga com Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur Amaral, que é da base, Leonaldi, Wesley e Matheus Anjos, Luca e Danilo Gomes, o técnico ali dos Anjos. Em relação ao time que enfrentou o Grêmio, a única mudança é a entrada do Luca e a saída aí, quem foi que saiu mesmo? Entrou o Luca Fecim. E saiu o Fecim. É isso aí, tá bom? 1-0, gol contra do Bernardo. Já já o CH vai comentar o nosso WhatsApp bombando aqui em 97102-1493 e até já. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição.
peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopecas.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Edu Pinheiro. Olha, o gol do Operário foi aos 26 minutos, Bernardo contra, mas aos 31 a única chance real da Macaca foi essa, hein, Boли? E vem de novo o time do Operário com o Tomás Bigro, garantia, setor canhoto, invadiu, dominou, pedalou, limpou, pintou, disparou, espalma, Kaique França! Foi buscar no cantinho uma linda jogada de Tomás Santos, ele disparou e o Kaique foi buscar da sequência, a bola saiu, eu errei aqui, pro mas Operário, Kaique França salva a Macaca CH! O que é preocupante isso, que o Lucas Bernardo Pessoa, muito obrigado. Pode cortar isso. Quanto lance você tem? Você tem aí 5? Espera um pouquinho. É o lance 3? É o lance 3. Enquanto eu verifico aqui, é o lance 3? O lance 3 é o gol. É o gol? Não, eu quero o gol. Não, eu quero o Fabrício que perdeu de cabeça. Foi uma cobrança de escanteio de Matheus Anjos, né? E aí o Fabrício, zagueirão de cabeça, acabou perdendo, tá? É isso aí, vamos ver se eu acho esse lance aqui. Mas, meus amigos, vamos lá. Quem vai comentar agora? Por enquanto, 1-0 Operário para comentar esse primeiro tempo da Macaca. O Manso de Jundiaí, o famoso CH. A vinhetinha do CH, por favor. Oi, Edu. Vai sem vinheta mesmo. Pois não, CH. Carlos Henrique, o bate pesado. Obrigado, Leandro. Ao vivo, muito melhor. É muito melhor. O meu caro Edu Pinheiro, é o seguinte, você se lembra do Rodrigo Dedada? Lembra dele? Quem? Lembra, né? Quem? Rodrigo Dedada, você se lembra dele? Pelo amor de Deus, 2017 então, contra a Vitória. Apesar de ter adotado aqui uma linha de trabalho, desde que esse time da Ponte foi montado, de deixar o Hélio dos Anjos trabalhar, e eu acho que é necessário, você se eu fico muito desconfiado, eu torço para que dê certo, tá, gente? Mas você você fica com a pulga atrás da orelha quando ele vem mais uma vez com uma formação que tem no time titular o Wesley e Matheus Anjos e bota a tarja de capitão no Fabrício. São jogadores que eu não sei o que precisa mais acontecer para o professor observar que não tem jeito, né? Eu vou falar só dos dois meio-campistas, porque é o que interessa nesta partida. O Wesley, ele atrapalha tanto, e o Anjos, o meio-campo, que ele consegue irritar o Amaral e o Leonaldi, que na maioria das partidas desenvolve um futebol de regular para bom, não é? Então, ele fica na mesma linha, o Wesley, mal posicionado, lento, jogando para o lado e para trás, não dá dinâmica, não arrasta essa bola e não marca. Então qual é a função do Wesley dentro do time da Ponte? Eu não consigo entender. Está jogando com nome, com currículo lá do Santos, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo. O Bolis, o Wesley jogava no Santos que ano? Você lembra? O Wesley foi campeão paulista sub-20 com o Santos, naquele time do Ganso, do Carleto, em 2007. Faz tempo, hein? Já passaram 15 anos. E o Wesley está aí. E tem gente acreditando. A culpa não é do Wesley. A culpa é de quem escala e de quem contrata um jogador desse nível. Ou que não tem nível, que pensa que tem. E o Hélio acredita nessa situação. Então isso é muito preocupante. E o Matheus Anjos, que é bom profissional, bom menino, boa formação, boa família, não dá. Não dá. O cara dorme em campo.
Matheus Soneca, não tem jeito. Então, eu estou falando dessas duas peças porque a Ponte não tem meio campo. E do outro lado tem o Operário com o André Lima, o Fernando Neto, o Javier, Caio Felipe ali, estão dominando a Ponte no meio campo, que tem 2 de marcação, que é o Amaral e o Leonaldi, que também estão mal posicionados. Então não dá para jogar uma partida desse peso, às 11 da manhã, achando que só marcando você vai conseguir segurar o Operário, jogando por uma bola ou por um contra-ataque. Você tem que ter cuidado, você tem que ter ali uma armação tática para você sofrer menos, mas não é o que está sendo executado. A gente torce, toda hora tem uma expectativa. Eu vim com a expectativa, poxa, treinou mais uma semana, né? Ele está mantendo o time, deve subir um pouquinho a atuação em relação ao jogo do Grêmio. Nada disso, né? Tá ruim ou um pouco pior até. Esse Bernardo precisa, como disse o Gleger, tem razão, viu, Boris? Tem que ter um pouco, viu, Edu? Um pouco mais de calma, né? A bola entrou entre o zagueiro e o lateral, o time estava saindo, houve mais um erro de passe. Meio campo da Ponte não existe, entrega a bola toda hora de presente para o Operário, mas na recomposição, já que ele conseguiu tomar a frente, tem um pouco mais de tranquilidade. Fez um golaço, hein? Como diz o Gilberto Suff, se ele quisesse fazer a favor, ele não faria. Foi um golaço, uma carrapeta, foi um malabarismo ali, e o coitado do Kaique França não pode fazer absolutamente nada. Eu votaria com no mínimo 2 mexidas. Eu tenho certeza que qualquer mexida que ele faça não vai piorar. Não vai. Não sei se ele vai colocar o Fecim de novo. O Fecim não faz esse meia na frente do tripé aí. Ele joga do lado. Quem que ele vai colocar ali? Então, ele tem que tirar o Wesley do time. Ele tem que botar mais um atacante, tem que jogar diferente, tem que mudar a forma de jogar. Nesse 4-4-2 aí que ele veio no primeiro tempo, não dá não. Porque às vezes era um 4-5-1. Ele tem que mudar. Então, tem várias opções. Eu acho que o Echaporã é uma boa, o Douglas Mendes é uma boa, o Fecim é uma boa, mas do jeito que está, pode jogar até domingo de Páscoa, até amanhã, viu, Bolas? Que não vai conseguir empatar. Do jeito que a Ponte não consegue trocar 3 passes de maneira correta. Não tem transição de ataque. Não tem armação, não tem profundidade. Os laterais presos. O Arthur está tendo menos trabalho do outro lado, mas está tendo trabalho porque ele está mal passando o meio campo. Mas o principal problema, Edu, para corrigir para o segundo tempo, ele tem que mexer nesse meio campo. Não sei se vai fazer. Então eu espero que a Ponte volte com uma atitude um pouco mais de calma, tranquilidade. Eu percebo também o time afobado, o Leonaldi afobado, o Amaral afobado, não é? Não adianta os 2 zagueiros quererem fazer ligação direta lá na frente, que o Luca e o Danilo estão lá na frente lutando contra 4. É diferença matemática, não adianta fazer aquela jogada já manjada, né? Desde o Campeonato Paulista, Edu, o Fabrício bota a mãozona na cintura, levanta o cabeção, como se ele estivesse jogando aquelas festas que o Gleger organiza aí no final do ano, negócio de Natal, de final do ano, ele levanta o cabeção, estufa o peito e dá aquela canhota lá na frente. Não adianta, a bola tem que ser no chão. A Ponte precisa ter mais triangulação, velocidade. Esse time no primeiro tempo não apresentou absolutamente nada. E se não melhorar, Edu, vai perder a primeira no Campeonato Brasileiro, não tenho nenhuma dúvida disso. Olha, eu fiquei devendo aqui o lance, a única chance da Ponte, há 31 minutos já estavam 1-0, Fabrício de cabeça na cobrança de escanteio, vai Bolis! O Matheus Anjos cobrou o escanteio e o Fabrício de cabeça acabou perdendo. Daqui a pouco o lance, olha, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Cara, como esse time é ruim, hein? Davilson Lucas, da Vila Boa Vista, né? Aliás, aqui tá jorrando, eu tenho que ir com cuidado aqui com o WhatsApp. Edu, não dá para reclamar do Wesley ou do Matheus. O culpado é o técnico, pode trazer 50 jogadores, uma semana para isso caímos no primeiro turno. Marcelo Ferraro. Deixa eu ver quem mais aqui. Gleger, tem que entrar o Ramon Carvalho, o Carlão do Parque Santa Bárbara. Vamos lá, que golaço do Bernardo, Dedé 2, assinado Carlos Cavalcante. Deixa eu ver aqui, o gol contra pode ser classificado como o gol fantasma. Edivalmir do Proença. Deixa eu ver o que mais aqui. Perdi a vontade de ver a TV. Ponte está difícil. E também ouvi a Bandeirantes. Meu Deus do céu. Fora Aéreo dos Anjos. Já Deus no céu.
A tristeza de ver o jogo da Ponte, meu Deus do céu, final 53-44, 53-49, né? Saíram! Oi, mudança! Aliás, nem entraram, né, Edu? Convenhamos. Wesley e Matheus Anjos entram. Ramon com a 40 e o Echaporã gol com a 29. Rapidamente, CH, e a sua expectativa para essa mudança? Vamos todos levantar os olhos e as mãos para os céus e agradecer. Graças a Deus! Vai começar o segundo tempo, por enquanto, Operário 1, Ponte 0. E para o show continuar aqui na Band, vamos aí, ele, o moço de Piracicaba. Valeu, muito obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro. Tudo pronto em Ponta Grossa, a bola vai voltar a rolar, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor você já sabe, é aqui na em FM 85.7 no AM 1170 Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão 85.3. A Macaca tem a posse de bola dominada, a primeira participação de Echaporã, tentou a finta, perdeu para Fernando Neto, espirrada, volta para Amaral, Amaral para Arthur, curtinho de novo para Amaral, Amaral trabalha a bola por dentro, recolheu, dominou Léo Naldi, empurrou para Danilo Gomes no mano a mano, recolheu, pé canhoto, girou, disparou, pega Vanderlei no centro do gol, o goleiro faz a defesa, a primeira finalização, a gol da Macaca no jogo, hein, CH? Vanderlei firme na bola, tava ali perto dele, um atacante da Ponte, olha a Ponte de novo. Tentando com Echaporã, mas o jogo já estava parado, falta em cima de Javier Reina, o jogo está parado bem na risca do meio campo. E para você, Cleger Zorcin, estas duas alterações da Macaca, gostou, Cleger? Sim, gostou, Gleger, mas já ele vai falar sobre o tema. O Edu, você perguntou em relação, né, indagou a equipe sobre o gol contra do Bernardo. Sim. E no lance revisto aqui nesse momento, aliás, agora há pouco, né, um pouquinho antes da bola voltar a rolar, quem perde a bola é o Matheus Anjos. Ele acaba perdendo a bola, foi para dividida, perdeu, o Amaral ainda tenta recuperar, mas não consegue. E aí propicia a chance para o time do Operário na bola enfiada do Fernando Neto para o Tomás. E acabou tocando o Bernardo na bola, fazendo gol contra. Então, respondendo, foi o Matheus Anjos que perdeu a bola. Tá bom, Edu? Ok, anotado. Muito obrigado, Boris. E aí, Cleger Zorcin, o que você achou sobre as duas alterações da Ponte? Você pode repetir para mim, Boris, por gentileza? Claro, claro. Saíram Wesley e Matheus Anjos e entraram Ramon e Echaporã na Macaca. Gostei. Eu acho que o Ramon foi contratado para isso, né? Um volante interessantíssimo. E o Echaporã é um jogador de velocidade, é o que a Ponte precisa. Gostei das substituições. Muito bem, o jogo está parado, estava sentindo uma contusão ali o Danilo Gomes, mas já estou aqui com camisa 9 da Macaca. Tenta o time do Operário, tira mal a defesa, a bola volta no rebote para Javier, recolheu, domina, pé canhoto, girou, disparou com o pé esquerdo, a bola subiu, foi embora. Linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Kaique França. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Sai jogando Macaca pela direita com Bernardo para Echaporã. Fez o passe por dentro para Léo Naldi. Recolheu, dominou, tentou a finta, tira a defesa. Briga pelo rebote, recupera a posse de bola Macaca com o Ramon. Ramon com o pé esquerdo, faz a abertura para Arthur. Arthur ajeita, domina para Macaca. Ramon que veio do Atlético Goianiense. Ele trabalha a bola de novo com a canhota para Fabrício. Fabrício empurra do outro lado para Thiago Oliveira. Ajeita, domina para Macaca que perde o jogo por 1-0. 3 minutos é o comecinho do segundo tempo. Thiago Oliveira tentou inverter a bola, pegou mal na bola. E na sequência Felipe Garcia foi atropelado pelo Arthur. Faz o simples, faz o feijão com arroz. O Thiago Oliveira tentou inverter a bola muito mal e foi obrigado o Arthur a cometer a falta. O jogo está parado no campo defensivo. Tem falta o time do Operário. É a falta de posicionamento correto, de proximidade, de organização dos volantes e ansiedade e afobação do zagueiro. Tem que parar de ficar fazendo esses lançamentos longos que não dão em nada. Aliás, dão. É entregue a bola a todo momento para o time do Operário de graça. Fabrício tira lá atrás, a bola volta para Echaporã, tentou o domínio, girou, perdeu a bola para Arnaldo, voltou para Felipe Garcia, tentou o passe por dentro, chega na recuperação Echaporã, recupera para Macaca, puxa a bola aqui para a esquerda no campo defensivo, tenta sair da balança para lá, para cá, fica sempre o passe, levantou para Luca, muito forte o passe. Ainda não conseguiu correr porque o Thales evitou e o Renier na cobertura recua para o goleiro Vanderlei. Vanderlei com o pé direito, abre pela direita de novo para Renier. Renier enche o pé direito, levanta a bola para o campo
ofensiva tentando o Paulo Sérgio. Entrou, cortou, Thiago Oliveira. Bernardo vai para a dividida, chegou para cima do Tomás e cometeu a falta. Mal no jogo, Bernardo, hein? Chega todas atrasado, comete a falta, o jogo tá parado. Tem falta para fazer a cobrança o time do Operário. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. 4:40, segundo tempo, placar de 1-0 para o Operário. Domina Renier, pressionado, dá um bico na bola, levanta para o campo ofensivo. Arthur vai brigar, ele, Felipe Garcia, protege bem Arthur. Recolhe, sai jogando para Macaco do campo defensivo. Ajeitou, dominou, levou a bola para a linha lateral e colocou para fora. Porque o jogador do time do Operário na queda levou a pior, está caído Felipe Garcia. O jogo está parado em Ponta Grossa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos cravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo o brasileiro da Série B, a Bezona, no estádio Germano Gruga, em Ponta Grossa, no Paraná, eu confirmo. 1 pro Operário, 0 para Macaco, Edu. Custódio Silva dizendo aqui que mais uma vez o goleiro adversário não sujou o uniforme. Olha a Série A2, a grande final amanhã, hein? Amanhã, 19 horas, Portuguesa e São Bento no Canidé. No jogo de em Sorocaba, foi 1-1. O novo empate vai para pênalti. Portuguesa e São Bento que subiram para o Paulistão. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da transmissão de toda a equipe comandada por Carlos Batista, que logo mais às 18h30 vai narrar e trazer todas as emoções na sequência da segunda rodada da Série B, a Bezona, com a dupla campineira em campo. Será a vez do Guarani entrar em campo, Guarani Esporte, 18h30 no Brinco, com a narração de Carlos Batista, os comentários de Valdemir Gomes, da Palavra Fácil, de Tigerman e o Tigrão, e também Gleger Zorzinho no plantão, Edu Pinheiro e toda a nossa equipe técnica. O jogo tá parado, na verdade, na queda, né? O Felipe Garcia ali, ele tentou colocar a mão para proteger, se proteger da queda, e acabou girando a mão. Ali o punho levou a pior, foi atendido, já está tudo ok com ele, partida reiniciada com posse de bola para Macaca. Sai jogando lá atrás, Thiago Oliveira, abre pela direita para Bernardo, aperta na marcação Tomás. Ele volta o jogo, empurra de novo para Thiago Oliveira no primeiro terço do campo. Chegamos a quase 7 minutos deste segundo tempo, 1-0 na frente o time do Operário. Abre-se o tempo, posse de bola dominada aqui atrás na quarta zaga para o time da Macaca. Com a canhota, levanta a bola para Echaporã, é Arthur quem domina, passou Echaporã, passa também Ramon, recebe no fundo o setor canhoto, botou na frente, caiu nada. Na linha de fundo, foi para a disputa ali com o zagueiro Thales, a bola acabou saindo. É tiro de meta para o Operário. O CH é muito cedo ainda, ou já dá para ver uma melhora no time da Macaca com as entradas, ou melhor, com as saídas de Wesley e Matheus Anjos? Você percebe o time numa outra rotação, né? Tá correndo mais. Mas ainda é cedo, vamos esperar mais uns 10, 13 minutos. Parece que sim, mas vamos aguardar. Vamos aguardar, já diria aquele filósofo contemporâneo que fica pertinho ali na beira do rio Piracicaba, perto do véu da noiva. E também tem o seu filósofo, né, CH? Tem sim. Fica, o oráculo está lá nesse momento, fazendo uma sessão de yoga e olhando aos céus e pedindo ajuda para Ponte Preta. Quase 8 minutos, segundo tempo. Aqui Amaral divide por baixo, toca na bola espirrada. Thiago Oliveira chama o goleiro, Kaique França. Sai do gol, deslizando no gramado. Já faz a reposição para Fabrício. Fabrício recolhe do meio para Macaca. 1, 2, 3 toques da bola com a canhota, abriu para Arthur. Arthur tem pedindo bola na beirada do campo. Ramon, bola solta para ele. Quem domina na verdade é Echaporã. Ajeita, domina para Macaca. Dividiu, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, caiu. Reclama de falta. Hélio dos Anjos sai do banco. Abre os braços, também perde falta. A turma a seguir. Sai jogando André Lima para o time do Operário de Ponta Grossa. Pela meia para Renier. Renier para Javier. Javier com a canhota, tenta o lançamento. Chega bem o Bernardo na antecipação. Coloca a bola para fora. Cedendo o lateral lá na canhota para o time do Operário de Ponta Grossa fazer a cobrança. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. 3-3. Ramon tentou o passe por dentro, a bola chega em Leonaldi para Danilo Gomes, dominou entre as pernas de Fabiano, falta para cima dele. O jogo tá parado, falta em cima de Danilo Gomes em CH. Lado direito, campo de ataque, uma boa jogada.
do camisa número 9 da Ponte, que já tem cartão amarelo no jogo. Falta marcada e a temperatura subiu mais um bocadinho. Qual 22 graus nesse momento. Subiu, né? Já estamos na tarde de sábado, agora são 12 horas, mais 13 minutos no horário oficial de Brasília. Assim como aqui, lá também. Um sábado ensolarado, um sábado de aleluia. Sai jogando Macaca no meio campo. Quem domina, trabalha a bola por dentro é Ramon. Ramon para Bernardo, de novo para Ramon. Ramon com a canhota para Amaral, aliás, para Léo Naldi. Para Ramon, Ramon tem Amaral. Peca em outra bola, boa inversão para Arthur. Arthur recolhe e domina, subiu a bandeira. Impedimento marcado, o jogo está paralisado. Lançamento para Arthur, o bandeirinho auxiliar número 2 acabou marcando o impedimento. Rocha Autopeças oferecendo bem para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Não sei não, hein? Para mim o Bandeira errou e ele não seguiu o protocolo, que tem que deixar seguir o lance para depois marcar impedimento. O Arthur poderia ter pegado a bola como pegou, ter partido para cima do marcador e ter feito o gol. E aí, CH? É a chamada falta de critério, né? O Bandeira número 1 deixa a jogada finalizar, deixa ela ser concluída. E o 2 não faz isso, não dá a entender, falta critério. Eu também fiquei na dúvida. É isso, chamou uma responsabilidade desnecessária. O auxiliar número 2, o Leandro Ruberdo. O jogo tá parado, em falta do Thiagão. Thiago em cima de Javier Reina. Jogo parado no campo ofensivo, tem falta o time do Operário de Ponta Grossa para fazer a cobrança. Tá caído ali o colombiano. O jogo vai ser reiniciado. Bandeirinha, aliás, o árbitro tá olhando para o quarto árbitro devido às reclamações assintosas do treinador da Macaco, Hélio dos Anjos, mas tá tudo ok. Tem falta para fazer a cobrança do time do Operário. Placar de 1-0 para o time de Ponta Grossa. O time paranaense que na estreia empatou por 1-1 contra o Tombense. A Macaca em seu... Vem Macaca, lançamento para Echaporã. Saiu na cara do gol, Vanderlei. E agora está marcado o impedimento. Está marcado o impedimento no ataque da Macaca na tentativa de Echaporã. Já estava marcado o impedimento. Agora ele marcou o impedimento, né? Agora marcou o impedimento. O árbitro realmente estava, mas no lance anterior. Agora são 12 minutos, segundo tempo. No Paraná, segunda rodada da Bezona, vai dando Operário. 1 pro Operário, 0 para Macaco. Então esse lance aí não valeu, né, Bola? Estava impedido. Estava impedido. Então, Gilberto Sufi, por favor, estorne. Por favor, muito obrigado, hein? Atenção, Aguinaldo de Itapuãs, aqui de Campinas. E o Antônio Jardim Boa Esperança, o nosso muito obrigado. Rádio Bandeirantes. Aqui bola recuada pro goleiro Vanderlei. Ele tira mal, deixou de graça para Arthur. Arthur carrega, a bola escapou do primeiro, escapou do segundo, foi Fominha. Perdeu a bola, recupera o time do Operário, desce em velocidade, Arnaldo. Ele na frente, se livrou da marcação do Fabrício no fundo, cruzou para a boca do gol, tira lá dentro o Thiago Lopes, Oliveira, tira e salva a Macaca. A bola sobra para Echaporã, tentou levar a bola, chega Thales, e o Thales está reclamando, era chegando forte, aliás, o Echaporã está reclamando, era chegando eu vi um bate-boca tremendo, Claudinei Oliveira pede para que os jogadores do banco de reservas se aqueçam mais rapidamente, mas para mim foi falta, hein, cara, que chegada. E o Thales vai naquela coisa de intimidação, essa grande bobagem, né? Abre os braços o Echaporã. O fato é que o jogo reinicia e está 1-0 para o Operário. Já o Operário vai mudar. O Claudinei Oliveira já chamou 2 jogadores, entre eles Felipe Saraiva. Echaporã domina para Macaca, Bigor garantia, setor canhoto, dominou, levou para o fundo, preparou o cruzamento, cruzou para a boca do gol, tira lá dentro. Thales completa de qualquer maneira. Arnaldo tentou levantar para Paulo Sérgio, chega bem, não tem situação. Fabrício recupera, deixou para Ramon. Ramon voltou na frente, Arnaldo tira mais uma, coloca a bola para fora. Cedendo lateral para Macaca para fazer a cobrança no campo ofensivo. 14 minutos, segundo tempo. Serão 3 alterações. 18, 17 e 13 vão entrar no time do Operário. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga o Instagram Cortag Brasil. Os jogadores da Ponte estão reclamando com o árbitro ali. Pintou um cartão vermelho. Hélio dos Anjos foi expulso, hein? Hélio dos Anjos, por reclamação, expulso. Treinador da Macaca. Ele tá olhando de um lado para o outro ali, não tá entendendo. Agora o árbitro apita para que ele saia, segue reclamando. O Fabrício vai lá, reclama com o árbitro que tem que cobrar o lateral. Tá demorando demais o árbitro para autorizar. Esse árbitro aí tá bem enrolado no segundo tempo, não tá não, CH? Tá esquisito, a arbitragem não agrada, ele tá olhando de um lado para outro. Eu fiquei sem entender o que aconteceu. Eu também fiquei com a impressão
que o Hélio dos Anjos foi expulso. Eu não sei se o Hélio está procurando a saída, né? Eu sei que ele está muito revoltado e provavelmente foi com aquele lance de marcação de impedimento, né? Que foi uma coisa absolutamente escandalosa. Daqui a pouco o Operário tem que confirmar para você quem vai entrar. Lucas Mendes, Ricardinho, ex-Guarani, Saraiva, Olabareda vem no Operário. O Hélio dos Anjos segue ali no campo, hein? Segue ali à beira do campo. Em princípio era um fake news. Não foi expulso o Hélio dos Anjos, não. Vamos com as alterações no time do Operário. O Arnaldo saiu para a entrada do 13, Lucas Mendes. Saiu o 11, Tomás, para a entrada do Saraiva. E o 18, Ricardinho, entrou no lugar do Felipe Garcia. 3 alterações no time do Operário. Partida reiniciada, vem para o Macaca, cruzamento para a boca do gol, tira a defesa. Olha o rebote de frente para o gol, chute do Bernardo no meio do caminho, o chute foi bloqueado. Na bola espirrada, o Bernardo arriscou para o gol, com o pé direito, tira a defesa lá atrás. Lateral para Macaca, lateral já cobrado. Domina Thiago Oliveira, pela meia, fez o passe curtinho para Amaral. Amaral abriu pela ponta, recebe, domina Danilo Gomes, olha para a área, vê passagem de Bernardo, pé direito, cruzou, para Echaporã de cabeça no canto, para fora! Pra fora, Echaporã livre, na segunda trave, consciente, livre, totalmente livre, escolheu o canto de cabeça, colocou a bola pra fora, foi Ramon, perde uma chance claríssima para empatar o jogo em CH. Claríssima porque ao invés do cabeceio pro gol, ele tinha que cabecear para trás porque o Luca estava na marca do pênalti sozinho. Foi o melhor momento da Ponte no jogo, sem nenhuma dúvida. Sabe aquela pergunta que você me fez há instantes? Sim. Se a Ponte tinha melhorado? Eu tenho a resposta. Qual? Melhorou. Ataca o time do Operário. Pela perna direita, o chute do Felipe Saraiva, pega fraquinho na bola, Kaique França faz a defesa. Só para confirmar, então, saíram Arnaldo com a 2, Tomás Santos com a 11, Felipe Garcia com a 7, para as entradas de Lucas Mendes com a 13, Saraiva, Felipe Saraiva, o Labareda com a 17 e o Ricardinho com a 18 no time do Operário de Ponta Grossa. E melhorou porque agora a Ponte está jogando com 11, né? Que no primeiro tempo, pela falta de empenho, falta de posicionamento, lentidão, o Wesley e o Matheus Anjos não fizeram definitivamente um bom primeiro tempo. Fabrício com a canhota, mete o lançamento para Arthur, muito forte, a bola acaba saindo, é tiro de meta para o Operário. E aí, Kleber Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes, ele conhece o riscado, já esteve lá dentro. Diz aí, Kleber. Melhorou, né? Melhorou a postura, melhorou a transição, a velocidade. Tô gostando da Ponte no segundo tempo. E aí o CH me pergunta, Ricardinho é aquele que subiu com o Guarani? Sim, é aquele. Ricardinho, meio campo, estava no Sport e agora no Operário com a 18 estampada na camisa. Aqui domina o time do Operário, tenta lá pela canhota, passe curtindo o Felipe Saraiva, abertura na ponta, vem embora para o grande ataque, Fabiano deixou para Felipe Saraiva, setor esquerdo, recolheu, dominou, partiu para cima da marcação de Amaral, ele sai da ponta, vem para meia para André Lima, cabe o tiro, abriu o Ricardinho toca mal na bola, de graça para Amaral faz o corte lá atrás para Macaca, tentou Danilo Gomes, tira, rebate, bate no Renê, volta espirrada ainda para o time do Operário, ele evita a saída da bola lá para a canhota, pé esquerdo, levantou, tentou para o Sérgio, corre até lá dentro o Thiago, voltou para Leonaldi, Fabiano chegou de cabeça, tirou a bola espirrada, sobra lá atrás para Bernardo chega no limite, tira, sofreu a falta, mas levou vantagem, consegue o passe pela meia para Leonaldi, pé direito, tentou o lançamento para Echaporã, chega Lucas Mendes de cabeça, colocando para fora, cedendo o lateral aqui na canhota para o time da Macaca, só para confirmar, para registrar, o Hélio dos Anjos não foi expulso não, prossegue aqui à beira do campo, só levou realmente uma advertência do árbitro do jogo do Mato Grosso do Sul, Paulo Henrique Volkop. A Macaca tem a posse de bola dominada com o Arthur, quase 20 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Operário. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. 33427000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque o seu rir é tudo. Danilo Gomes na ponta direita, soltou na área, atenção, girou, disparou, Leonaldi na trave!
ela explode no travessão e vai embora pela linha de fundo, por muito pouco, a Macaca não empata. Jogada de Danilo Gomes na entrada da grande área, Leonaldi recolheu, dominou, botou na frente e disparou com o pé direito, a bola explodiu no travessão e foi embora. Na melhor chance da Macaca no jogo, por muito pouco, a Ponte não empata o jogo, CH. Uma pancada de perna direita, deu sorte o Vanderlei, que foi nela e não achou absolutamente nada. Uma pancada. A Ponte já teve no segundo tempo 2 grandes oportunidades e essa, o travessão salvou o fantasma. E aqui vem o time do Operário com Paulo Sérgio. Abertura para Javier, recolheu, dominou, tá na área, puxou para canhota, clareou, disparou, tira a defesa completa, afasta ela atrás de qualquer maneira. Ramon subiu, tira Arthur, ela volta no rebate para André Lima, veio para dividida, insistiu Ramon no lance, voltou espirrada para Javier, tentou levantar a bola para Paulo Sérgio, a bola foi desviada e sobra para Thiago Oliveira, para tirar para Macaca. E atenção, torcedor, atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 21, segundo tempo. Campeonato Brasileiro da Série B, Avezzona, segunda rodada em Ponta Grossa, no Paraná, vai dando Operário, 1 pro Operário, 0 para Macaca, Edu. Olha, Botafogo de Ribeirão e Mirassol, os paulistas na Série C de Cebola. Amanhã, 11 horas, Ribeirão Preto, Botafogo e o Botafogo da Paraíba. 16 horas em Aparecida de Goiânia, Aparecidense e Mirassol. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol na Rádio Bandeirantes, a Marcos Som, a credibilidade. Aqui vem bola o time do Operário, Felipe Saraiva pela canhota, dominou, girou, desvio por dentro e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Thales do Operário! Na jogada de Felipe Saraiva pela canhota, ele dominou, girou, bateu cruzado por baixo. Chega o zagueiro Thales com a 3, estampada na camisa, apenas desvia para o fundo do gol. É o segundo do Operário. Faz a festa o torcedor do Fantasma. O Operário amplia em Ponta Grossa. Thales, o zagueiro, na marca de 22, de bola rolando, o segundo tempo está registrado. Operário 2, 0 para Macaca. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o bate pesado. Do lado direito da Ponte, Bernardo tomou um corte, uma finta do Labareda, que foi na linha de fundo e fez o cruzamento. É o Thales livre, só deu um taquito para morrer no canto esquerdo baixo do Kaique França. O Labareda entortou o Bernardo. Uma pena. 2-0 Operário. E o Thales, apesar de ser zagueiro, com um cacuete de atacante, mete lá dentro. 2-0 pro Operário. A situação da Ponte fica difícil, hein, Gleger Zorzinho? O que era ruim agora piorou, né? Você vê que uma jogada não dá, não pode, né? Você conhece o jogador, pô. Labareda é um jogador conhecido, né? Não marcou, deu espaço, deu corte, foi pro fundo e aí fica olhando a bola. É o mal do zagueiro brasileiro, viu? Ficar olhando a bola. Largaram o Thales sozinho, foi lá, a bola no chão. Ele só deu um totozinho ali, meteu a bola no canto esquerdo do Kaique França. 2-0, Boles, agora complicou. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes já. Com ele, o jogo aberto. É o nosso querido Edu Pinheiro que vai comandar o jogo aberto. Oferecimento do Supermercado Taquaral. Aqui você especial, tem de tudo para você, menor preço. É muito mais economia a cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Talvez no momento, CH, em que a Ponte estava melhor no jogo do que o próprio Operário, evidentemente, né? Neste duelo, sofre o segundo gol, Carlos Henrique. Aí acontece o erro individual, né? Ou os erros. Fica muito difícil assim, né? Mas no ataque a Ponte tem volume, tá chegando mais, pelo menos está colocando a bola no chão. O problema é que tá 2-0, né? Agora, emocionalmente, para você voltar para o jogo, para você restabelecer a organização, fica mais complicado. Esse time da Ponte, o Hélio dos Anjos, tem e terá muito trabalho.
Quase 25 desse segundo tempo, 2-0 para o time do Operário. A Ponte vai conhecendo a primeira derrota na Bezona. Lateral que o Fabiano cobra lá atrás do campo ofensivo, aperta na marcação a Ponte. Bernardo tocando a bola, deixou para Amaral. Amaral fez o passe para Léo Malte, dominou, girou na entrada da grande área, parou, prendeu, olhou, pensou, abriu na ponta para Danilo Gomes. Ele trabalha a bola com o pé canhoto, deixou para Thiago Oliveira. Vem bola o zagueirão, fez o passe curtinho pelo lateral, pelo lado esquerdo do campo para Ramon. Ramon abriu para Arthur. Arthur leva a marcação de Javier. Ele soltou atrás para Fabrício. Fabrício ajeita, domina para Macaca. Para, prende, olha, pensa, observa. Tem Ramon aberto, abre também Ixaporã. Bola solta pela meia para Amaral. Amaral levanta e toca a mão a bola. Toca a mão para Ixaporã. A bola vai embora. Em lateral para o time de Ponta Grossa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25,5, segundo tempo. No placar do futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, segunda rodada da Série B, a Pesona. Em Ponta Grossa, Operário 2-0, Ponte Preta, Edu. Série A hoje, 16h30, Goiás e Palmeiras, 19, Corinthians e Avaí, às 19, América Mineiro e Juventude, e às 21 horas, Cuiabá e Fluminense. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em posse de bola, o goleiro do Operário, Vanderlei. Levanta a bola para o campo ofensivo, tentando o Felipe Saraiva. Para dividida também, Fabiano, a bola voltou. Felipe Saraiva deixa a bola passar para ganhar lateral para o time do Operário. Tem lateral para fazer a cobrança lá pela canhota, um pouco depois da risca no meio campo. Já mais uma alteração também no time do Operário. Vai ser a quarta alteração no time de Ponta Grossa, que ataca com Felipe Saraiva. Chega na alavanca, toca na bola, Bernardo, a bola espirra, vai embora. Linha de fundo, escanteio para o Operário em CH. É o Labareda. Labareda fazendo a festa do lado esquerdo de ataque. Tem escanteio Operário que vai mudar já e daqui a pouquinho eu confirmo. Vai sair o 10, o Javier Reina, colombiano, vai embora, tá cansado. Vem aí a novidade no jogo no time do Fantasma, 19, mais conhecido como Júnior Brandão. Vem aí. Muito bem, Júnior Brandão no time do Operário de Ponta Grossa. Corratag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha de soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @Cortag Brasil. Olha o cruzamento fechado na primeira trave, tira Luca. Luca queria tiro de meta, tá reclamando com o árbitro que tá apontando mais um escanteio. Mais um escanteio para o time do Operário. Na primeira trave fica ali o Paulo Sérgio, Ricardinho na sombra também. É chance na bola parada para o time do Operário. Lá para a canhota, vem para a bola Felipe Saraiva. Autorizado, parte para a cobrança, fechadinho na primeira trave, desvia a bola, voltou, espirrada, tira de qualquer maneira a zaga. Volta para Lucas Mendes, ajeitou pela meia para André Lima, empurrou na ponta para Felipe Saraiva, lá para a canhota, último terço do campo, tentou o cruzamento bloqueado, perdeu a bola, voltou para Danilo Gomes, faz a finta, vem trazendo a Macaca, carrega a bola em Ixaporã, abriu o Luca, ele faz a abertura pela canhota para Ramon, Ramon recolheu, dominou, demora demais o time da Macaca e com isso a defesa do Operário já está toda organizada lá atrás, por isso solta a bola para Arthur pela meia, para Danilo Gomes, dominou, ajeitou, poupa a bola para Arthur, no fundo, invadiu a área, cruzou para trás, tira Fernando Neto, voltou para Danilo Gomes, vai bater para o Gomes, ele cruza, afasta lá dentro, tira de qualquer maneira, Renier, insiste a Macaca, briga Amaral pela meia, ele contra Paulo Sérgio, dividiu, Paulo Sérgio parou no lance, reclamou de falta, o Ladrão mandou seguir, a bola volta de novo na Macaca, 28,5 segundo tempo, Arthur empurra na ponta para Danilo Gomes, chega primeiro zagueiro Thales, domina, evita a bola, saída da bola, chegou Danilo Gomes, deu um bico na bola, a bola explodiu no Thales e saiu, bateu no Lucas Mendes e saiu, escanteio para Macaca em CH. Ah, toda a cavalaria vai para dentro da área, vai presidente, vai zagueiro, vai todo mundo, a Ponte tentando diminuir e a Ponte vem com duas mexidas, 18 e o 22. O 18 da Ponte é o Nicolas. Nicolas é a novidade e o 22 da Ponte, mais conhecido como o famoso Igor Formiga. Bolis. Muito bem, o Nicolas entrou no lugar do Amaral, tá bom? 22, o 22 é o Igor Formiga e o Nicolas é o
Nicolas 18. O Nicolas é o 18. Beleza. Tem escanteio, a Macaca para fazer a cobrança. Busca um gol para voltar para o jogo. Autorização, atenção, cruzamento, desvio na primeira trave. Tira a defesa de qualquer maneira completa. Paulo Sérgio dá um bico na bola, levanta a bola. Leonaldo acha a bola, procura a bola, achou. Igor Formiga na sua primeira participação. Falta cometida pelo meio esquerdo. O jogo está parado. Falta dura cometida pelo Júnior Brandão. O jogo está parado em Ponta Grossa. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança. Falta em cima do Danilo Gomes, que trocou de posição. Tá caindo mais aqui na esquerda. Começou o jogo na direita, tá caindo mais aqui na canhota. Foi ele derrubado, quem foi derrubado, o jogo tá parado. Tem falta para fazer a cobrança, Macaca. 30 minutos. Segundo tempo, placar de 2-0 para o time do Operário. A Ponte não desiste, tem falta para fazer a cobrança. Repito, busca um gol para voltar para o jogo. Autorizado, Ramon levantou na primeira trave, a bola fica viva, ninguém da Macaca, tira a mão, a zaga voltou para Echaporã, apanhou da bola. Insistiu, tentou, buscou a linha de fundo, mas aí o Lucas Mendes protege, a bola vai embora. Tiro de meta para o Operário. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos, segundo tempo. Série B Abezona, segunda rodada em Ponta Grossa, no Paraná. 2 para o Operário, 0 para Macaca, Edu. Ontem, sexta-feira santa, teve jogo na B. Grêmio 0, Chapecoense 1 e Náutico 0, Bahia 1. Bahia líder com 6 pontos. 18h30 no Brinco, hoje tem Guarani Esporte, às 19h no Rei Pelé, CRB e Vasco. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, no AM, no FM, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista, também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E de segunda a sexta, você já sabe, na tela da Band Mais TV, tem os donos da bola, tem o personagem do dia, tem o quadro Na Lata, com a apresentação de Carlos Batista. E aqui tem a saída do pistoleiro Paulo Sérgio no time do Operário de Ponta Grossa. Não tivemos a lei do ex, pelo menos em relação ao Paulo Sérgio, né, CH? Vai embora, número 9 vai embora, o Paulo Sérgio. Vem aí 22, Tomás Bastos. Só para confirmar quem saiu, né, para a entrada do Igor Formiga, foi o Bernardo, número 13, viu, Leandro Borges? Anote aí na sua papeleta, por gentileza. Isso, Bernardo e também o Amaral, né? Os dois que acabaram saindo para as entradas de Nicolas com a 18, Igor Formiga com a camisa 22. E aí, Gleger? Hélio dos Anjos promove mais 2 alterações da Macaca, diz aí, Gleger. Tirou o Bernardo porque tá cheio de dificuldade, né? O Saraiva tá deitando e rolando lá pelo lado esquerdo de ataque do Operário, lado direito da Ponte. E ele mudou para tentar ter um pouco mais de atenção. O Formiga tem entrado bem, expectativa boa. Agora, na outra, eu não teria tirado o Amaral, mas ele colocou o Nicolas aí provavelmente para tentar alguma coisa um pouco mais ofensiva, né? 2-0, bola, está difícil. Você vê que a Ponte chega muito pouco. Começou bem o segundo tempo, mas agora o Operário com as mudanças equilibrou o jogo e a solidez defensiva desse time aí do Operário é muito forte, né? A gente percebe um time muito, mas muito organizado. É isso, a Ponte nesse momento com Kaique França, Igor Formiga, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur, Nicolas, Leonaldi, Ramon, Echaporã, Luca e Danilo Gomes. Lançado aqui na ponta o Danilo Gomes, o Echaporã chega para fazer o corte, Lucas Mendes colocando a bola para fora, cedendo o lateral para fazer a cobrança para Macaca no campo ofensivo. 33, segundo tempo, 2-0 para o Operário. Ramon domina a bola, puxa a bola, volta atrás para Fabrício. Fabrício tem a posse de bola dominada e o Operário deixa a bola com a Macaca, né? Todo atrás do time do Operário. A Ponte tem a posse de bola com liberdade entre os seus zagueiros. Passe do Thiago Oliveira para o Fabrício. Fabrício arranca, vem tentando trazer a Macaca para o campo ofensivo. Fez o passe para Arthur. Arthur de calcanhar para Echaporã. Corta, Lucas Mendes coloca a bola para fora. Quem entrou exatamente para isso, para evitar as investidas do Echaporã pela canhota. Arthur cobra o lateral na área para Luca. Dominou de costas para o gol. Fez o passe por dentro, tira a defesa. Olha o rebote. Afasta, tira mal a defesa. Voltou para Danilo, limpou, fintou, caiu dentro da grande área. Pediu o pênalti, o árbitro mandou seguir. Os jogadores da Macaca vão para cima do árbitro. O lance evidentemente será revisto, está sendo revisto pelo árbitro de vídeo. Tá caído o jogador da Ponte, a bola não é colocada para fora não. Renier levanta a bola, agora sim o Arthur coloca a bola para fora e os jogadores da Ponte vão pressionar o árbitro. E aí, CH, eu começo com você. Pênalti para Macaca ou não? Para mim, pênalti, claro. Vamos ver o que o VAR vai dizer, não é? Na hora do arremate. Nicolas. Olha lá. Para mim, pênalti. E para você, Gleger Zorzin, na disputa ali com Fabiano, pênalti em cima do Lucas, em cima do Nicolas ou não? Eu acompanho o relator, para mim pênalti.
É isso aí, os jogadores da Macaca estão cercando o árbitro. Ele está recebendo a comunicação do árbitro de vídeo, que é o Marco Aurélio Ferreira. Temos o VAR. Diferentemente do ano passado, quando o VAR na Bezona começou apenas no segundo turno, desde o primeiro turno, e o lance está sendo checado. Claramente o Fabiano evita a finalização do Nicolas. No momento que ele ia fazer o arremate, ele foi chargeado por trás. Para mim, pênalti, não tem nem o que discutir. Quem está lá no VAR é o Marco Aurélio, de Minas Gerais. Fazecas. É ele que está conversando com o juizão do jogo. Nada. Pô, esse cara tá com brincadeira. Não deu pênalti, hein? E nem foi pro VAR. Acaba de ser garfada no jogo. O árbitro não marca o pênalti nem pro VAR. Lembrando que ele não tem que ir pro VAR, evidentemente, né? Mas se tem uma recomendação do árbitro de vídeo, acredito que nem tenha sido recomendado a revisão do lance. E ele apitou pro jogo ser reiniciado. Segue 2-0 pro time do Operário. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Quase 36, segundo tempo, a Macaca tenta. Echaporã pela meia, tentou a finta, desviou na zaga, voltou para Arthur, aqui para canhota. Arthur domina, puxa a bola, chega Fernando Neto na marcação dupla. Ele leva os dois, levou pro fundo, boa jogada, cruzou para a boca do gol, tentou Danilo Gomes, sobrou para Nicolas, bateu, rebateu, insiste no lance, a bola vai embora, tiro de meta. Tiro de meta pro Operário fazer a cobrança. E atenção, torcedor, a galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 minutos, segundo tempo. Campeonato Brasileiro da Série B, Bezona, segunda rodada em Ponta Grossa, no Paraná. O placar da Bandeirantes aponta para você: 2 pro Operário, 0 para Macaca do Pinheiro. Amanhã, em 11 horas, na Vila Santos e Curitiba, e às 16 Maracanã, Flamengo e São Paulo. Alan Cangiani, mas muito bravo com a Macaca, acima de centenas e milhares pelo Brasil e pelo mundo. Segura, Alan Cangiani. Ligado pelo YouTube na Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal através do facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas, curtindo, compartilhando e comentando. Tira lá atrás a defesa do time do Operário. Briga Felipe Saraiva, foi pra disputa. Opa! Ali uma disputa mais forte entre o Thiago Oliveira e o Júnior Brandão. Thiago Oliveira da Macaca e o Júnior Brandão. O Arthur foi lá, acabou com a animosidade em relação aos dois e, consequentemente, o jogo vai ser reiniciado com posse de bola para o time do Operário. CH, você disse sobre o gramado, né? No visual, esse jogo estava legal, estava bacana, mas agora, em função, evidentemente, do jogo, quase 37 segundo tempo, o gramado mostra em algumas regiões alguma irregularidade. Me parece até uma precipitação para que a reforma fosse entregue e o jogo fosse realizado lá no Paraná. Eu não sou nenhum especialista, eu pesquisei, vi no visual, nas reportagens que foram feitas por esse gramado, sofreu uma grande reforma, mas realmente a televisão foca a todo momento, a grama está soltando em alguns pedaços, mas boa parte da condição do gramado é boa, mas nesse lance, por exemplo, na dividida ali, soltou grama para todo lado. E a areia também, parecia até que os jogadores estavam na praia do Gunga lá em Maceió. Olha o lançamento do Thiago Oliveira na ponta para Nicolas, afasta a quarta defesa. Thiago Oliveira vai brigar com o Júnior Brandão, espirrada, sobra para Igor Formiga, foi para dividida forte, perdeu a bola, recupera o time de Ponta Grossa, tenta a saída rápida lá para a canhota, Felipe Saraiva, Labareda lançado, encara a marcação no Ramon bloqueia, ele para, prende, segura, volta o jogo por dentro para André Lima fez o passe para Ricardinho voltou para Thales tentou o passe por dentro, chega Léo Maldi, recupera para Macaca, lançado Echaporã na corrida, ele Thales, chega primeiro o zagueirão, tira e vibra, mete a bola para fora, cedendo o lateral para o time da Macaca para fazer a cobrança. 38-40, pega a bola o Echaporã, cobra Echaporã, vai esperar a chegada do Arthur. É isso que o Hélio dos Anjos está pedindo. Cobra você mesmo, meu filho. Ele cobrou curtinho para Nicolas, para Echaporã, atrás para Arthur. Arthur ajeita, domina, devolveu na ponta para Echaporã, partiu para cima da marcação de Fernando Neto, recolheu, dominou marcação dupla, levou para o fundo e arranca escanteio. Escanteio para Macaca bater em CH. Escanteio é mais uma possibilidade da Ponte diminuir no placar, já que ela tinha a oportunidade na penalidade que não foi marcada.
não é? A Ponte foi garfada para mim nesse lance. A arbitragem não deu pênalti claro para a Ponte, mas aí não houve escanteio, né? Marcou tiro de meta. Mudou tudo, né? Fiquei com a impressão de escanteio. De qualquer maneira, 2-0 Fantasma. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Ainda hoje, 18 horas e 30 minutos no Brinco, tem Guarani Esporte aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão com Carlos Batista. É ele no comando da jornada esportiva Bandeirantes, com os comentários do Tigrão e do Gleger e do Plantão e do Pinheiro, com toda a nossa equipe técnica. Nicolas tenta para Macaca, afasta, corta a defesa, brigou, recuperou Ramon, deixou para Nicolas, lá pela direita, dominou, limpou e foi fominha demais. Tinha o Igor Formiga passando, Danilo Gomes por dentro, foi fominha e perdeu a bola. E vem embora para o grande ataque o time do Operário, lançado, Júnior Brandão levou com o braço, Bandeira marcou, o Arthur confirmou, falta que a Macaca já cobrou com o Arthur deixou para Echaporã, tentou sair driblando, perdeu a bola recuperada para Júnior Brandão, recolheu, dominou, levantou para Saraiva, muito forte o lançamento, ele corre, tenta evitar a saída da bola pela linha lateral, conseguiu, mas deu de graça para Igor Formiga, mesmo assim conseguiu a recuperação, foi para a dividida, caiu o jogador do time do Operário, nada marcou o árbitro ali, o Thomas Bastos, acabou perdendo a bola, na sequência a Ponte devolve a posse de bola de graça para o time do Operário, que vem para o campo de ataque, bola do Renier, na ponta para Felipe Saraiva, no mano a mano, partiu para cima, ficou na grande área, clareou, girou, pé direito, bateu para fora, a bola foi embora pela linha de fundo, encerra. O Saraiva continua no lado esquerdo fazendo o que quer, né? Vai de um lado, vai do outro. Ele tem muita liberdade, apesar do esforço do Igor Formiga. Deu sorte à Ponte, porque errou o alvo o jogador do Operário. Tiro de meta já cobrado. Aliás, que mal lhe pergunte, algum dia você também já errou o alvo, CH, ou não? Nunca. Aqui vem bola Macaca, lançado, Danilo Gomes tentou a finta, a bola bateu no braço do Fabiano, segundo Danilo Gomes, o outro mandou seguir, Danilo Gomes recuperou, foi para a dividida, no duelo, chega o Fabiano, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca, para fazer a cobrança pela direita no campo ofensivo, tem pressa Danilo Gomes, compra para Nicolas, recolheu, dominou, linha lateral da grande área, fez o passe atrás para Danilo Gomes, apenas o Luca na área, levantou, fechado para a boca do gol, tentava o Echaporã, foi muito forte, a bola saiu, linha de fundo, é tiro de meta para o Operário de Ponta Grossa no Paraná, e atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 42, segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, também em Ribeirão Preto no 85.3, Série B Abezona, em Ponta Grossa no Paraná, 2 por Operário, 0 para Macaca, Edu. Ponte ainda sem vencer, sem marcar o primeiro gol na Série B, mas a semana inteira promete treinar. Sábado que vem, 16 horas, majestoso Ponte CRB. Comigo no futebol da Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor. E o melhor é aqui na... Gleger Zorzinho, que esperar da Macaca na reta final do jogo, hein, Gleger? A solidez defensiva do Operário me surpreende, né? Os caras, você vê que a Ponte não chega. O Vanderlei fez. Olha, Macaca, bola espirrada, Echaporã dividiu. Vanderlei está no limite da grande área para fazer a defesa. Foi tocado ali pelo Echaporã. O outro marcou a falta, jogo parado em Ponta Grossa, seguindo o Gleger. Então, tentou chegar agora nesse lance aí, mas chega muito pouco a Ponte. Continua, né, com a transição ruim. Os jogadores que entraram não surtiram efeito. Você vê que o Echaporã corre para lá e para cá, tenta, busca, mas não consegue. Até pela boa marcação, pela boa organização do time de Ponta Grossa. Jogo duro, difícil. Provavelmente a Ponte vai perder essa partida. Estamos aí a quase 44, 43 e pouco. É difícil, viu, Bolis? Eu acredito que pode botar aí 3 pontos para o time do Operário. A Ponte, infelizmente, amargando a sua primeira derrota na Série B de 2023. E com mais um da estreia contra o Tombense lá em Muriaé, vai chegando a 4 pontos o time do Operário. Nesse momento o líder é o Bahia com 100% de aproveitamento. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Tenta Arthur pela canhota, erra o passe para Echaporã, corta Lucas Mendes, coloca a bola para fora. Na esquerda, campo ofensivo lateral para Macaca para fazer a cobrança, 44. No tempo regulamentar,
nos instantes finais. Já já sob a placa do árbitro do Mato Grosso do Sul. Aliás, a placa do quarto árbitro. Mas que mostrará os acréscimos do tempo acrescido pelo árbitro Paulo Henrique Volkoff do Mato Grosso do Sul. Jogo parado no meio campo, alta para cima do Leonardo, já cobrada. A Macaca tem a posse de bola dominada com o Ramon, fazendo sua estreia hoje. Ramon deixou curtinho, fez o passe para Leonardo. Pé direito, lançou para Igor Formiga na direita. Formiga tentou a meia-lua para cima do Fabiano. Chega bem, Fabiano protege, vacilou. Igor Formiga recuperou, linha lateral da grande área, tentou o cruzamento, tentou a finta, perdeu a bola. Fabiano tocou na bola, a bola vai saindo lentamente em lateral para Macaca. Igor Formiga cobrou, fez o passe para Danilo Gomes. Tá na área, tentou bater cruzado em cima do marcador, insistiu no lance, recuperou para Macaca. Ainda ele, pé canhoto, tentou o cruzamento, espirrada. Sobrou para Ramon, tentou ajeitar para Leonardo, foi desarmado. Rasga, tira de qualquer maneira a zaga do Operário. Chutão para o campo de ataque, o Júnior Brandão vai brigar. Saiu do gol, Kaique França para tirar de qualquer maneira para Macaca. Devolve a bola para o campo ofensivo, rebate Lucas Mendes, sobra para Ricardinho. Ricardinho de cabeça para André Lima, tentou também de cabeça, errou. Erra o passe, recupera Ramon, sai jogando aqui atrás para Macaca. Mais 6 minutos, é isso, CH? 6 minutos. Mais 6 minutos do Calvário. Por enquanto, o Operário na frente, 2-0. Vamos até 51 em Ponta Grossa, no Paraná. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. É a posse de bola o time do Operário com Fernando Neto. Tentou o lançamento, a bola foi desviada e saiu lateral para o time do Operário de Ponta Grossa para fazer a cobrança. Claudinei Oliveira, o treinador do time do Operário. Começando bem a Série B. Empate fora de casa, vitória em casa. O time de Ponta Grossa, que no ano passado terminou na 12ª colocação. O Operário, repito, só tem apenas uma participação na elite do futebol nacional em 1979, quando o nosso querido Gleger Zorzin já era jogador profissional. Ainda não. Não, ainda não, Gleger. Tá bom. De jeito nenhum. Passe 47 minutos. Vamos até 51 em Ponta Grossa. Tem a posse de bola dominada. Thiago Oliveira para Macaca. Erra o passe, não errou não. Deu certo. É que o Júnior Brandão chegou, não conseguiu tocar a bola. Leonardo mete lançamento para Echaporã. Aqui para canhota. Deixou a bola passar, não pega mais. Pegou, mas apenas para tocar a bola para a linha lateral. Lateral de graça para o time do Operário para fazer a cobrança. O Operário que foi campeão brasileiro da 4ª divisão da Série D em 2017. E no ano seguinte subiu para a Série C, evidentemente, disputou a Série C e subiu da C para B. Está disputando mais uma vez a Série B, a Pezona do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte tem a posse de bola dominada aqui atrás. Ajeita, domina Thiago Oliveira na faixa central do gramado. Abriu para Igor Formiga. Ele sai da ponta, vem para a meia, leva a marcação de Tomás Massos. Puxa a bola, segura a bola, prende, rolou pela meia para Thiago Oliveira. Indo no campo ofensivo para Ramon. Ramon trabalhando a bola com a canhota, pisa na bola cercado, marcado pelo Ricardinho. Ajeita, domina, para, prende, olha, pensa, observa, todo fechado o time do Operário. Ele mete lançamento na ponta para Arthur. Boa bola, Arthur recebe, domina dentro do cruzamento, a bola foi desviada e saiu. Acompanhou até no fundo o Fernando Neto. Bola colocada para fora e mais um escanteio para Macaca em Cega. Mais uma oportunidade. Na bola parada, a Ponte desce os seus 2 zagueiros. Escanteio. Vamos ver quem chega na bola para cobrança? Provavelmente, quem está na bola ali? É uma boa pergunta para cair na prova, né? Me ajuda aí, Bolis. Eu não consigo identificar um jogador da Ponte que vai cobrar o escanteio. Escanteio para Macaca para fazer a cobrança. Se faz um gol agora, a Ponte dá uma pressãozinha, né? Tem a possibilidade de meter uma pressão no time do Operário. O quadro agora vai lá de novo com o Hélio dos Anjos. Chamou alguém do banco, vai expulsar. Agora sim, hein? E parece que... Não, Hélio dos Anjos não é, não. O jogador da Ponte que saiu ali mostrou cartão vermelho. Tá reclamando o Bernardo. Ali pertinho da galera, a galera fica em cima. Quem tá reclamando é o Bernardo, né? Hélio dos Anjos vai lá, fala alguma coisa também. O árbitro mostrou o cartão vermelho, né? Mostrou o cartão vermelho, o árbitro um pouquinho mais de trabalho nesta reta final do jogo, na questão disciplinar. Tá saindo o jogador da Ponte que foi expulso. Me parece que não é o Bernardo, não. O Bernardo que tá reclamando. Mas é outro jogador que está saindo ali, viu, CH? No time da Ponte, uma confusão nessa reta final do jogo. É uma grande confusão e é difícil até identificar o que está acontecendo, né? Por 2 vezes a gente ficou com a impressão, porque a câmera fecha no Hélio,
que tinha sobrado para ele, mas tem jogador da Ponte no banco que foi expulso. Só resta saber daqui a pouco Moisés a confirmação. Ribeiro foi expulso, tá bom? Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro foi expulso. O Hélio dos Anjos perde mais uma opção, né? Pro jogo, se bem que o Moisés Ribeiro opção, né? Convenhamos atualmente. Atenção, escanteio para Macaca, bola colocada na área, afasta, tira de qualquer maneira lá dentro a zaga do time do Operário. Ela vai saindo, Felipe Bastos evitou, tentou sair driblando, carrega, bola marcação dupla, aperta Nicolas, Fabiano dá um pico na bola, tira de qualquer maneira, coloca a bola para a lateral. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Quase 50 minutos, a Ponte vai conhecendo a primeira derrota na Série B. Empatou na estreia contra o Grêmio em casa e agora está perdendo. Volta a jogar no próximo sábado em casa, às 4 da tarde contra o CRB. Sai jogando no campo defensivo a Ponte. Thiago Oliveira faz a abertura para Igor Formiga. Ele ajeita, domina para Macaca, soltou para Ramon. Ramon empurrou lá na ponta para Igor Formiga. Domina, levou para o fundo, último terço do campo. Marcação para cima dele do Tomás Bastos. Chega na alavanca, colocando a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca. Busca pelo menos um gol no jogo a Ponte. Perde por 2-0. Vai conhecendo a primeira derrota na Série B. Danilo Gomes domina. Entrada na grande área, fez o lançamento para Arthur. Chega de cabeça, afasta Lucas Mendes. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca. Vai terminar o jogo em Ponta Grossa. Arthur vem para a cobrança do lateral. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes Campinas. Bandeirantes Ribeirão, comando o dia do Pinheiro. Arthur tem a posse de bola dominada, soltou para Fabrício. Pé canhoto, tenta o cruzamento lá dentro, bola curta. Afasta, tira a defesa, briga, recupera Nicolas. Dominou, limpou, pé direito, disparou. Espalma Vanderlei. Coloca a bola para fora. Na finalização de Nicolas com o pé direito, mandou para escanteio, CH. Boa trama da Ponte no setor de ataque, escanteio para Macaca. Aqui na ponta esquerda, autorizado, vem para a cobrança, levantou, cruzou para a boca do gol de cabeça, desvio para fora de Fabrício. Se lamenta, o zagueiro, a bola vai embora pela linha de fundo, ele deu mais um minutinho, vamos até 52. Finalização do Nicolas, né? Ele bateu bem demais no cantinho, o Vanderlei foi buscar. 38 anos o Vanderlei, chegou para esse campeonato brasileiro da Série B, o goleiro do time do Operário de Ponta Grossa. O árbitro pede a reposição por parte do goleiro Vanderlei. Vai terminar o jogo em Ponta Grossa. Placar de 2-1 para o Operário. Vanderlei levanta a bola para o campo de ataque e não há tempo para mais nada porque apita o árbitro. Termina o jogo em Ponta Grossa. A Macaca perde a primeira na Série B na Bezona. Deu Operário. 2 para o Operário, Bernardo contra no primeiro tempo e Thales. Aos 22 da etapa final, o Operário vence a primeira, a Ponte conhece a primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. A bola parou de rolar em Ponta Grossa do Pinheiro. Pois é, Boris e amigos, a 9ª derrota esse ano da Macaca, em 15 jogos no geral. Somando aquele jogo da Copa do Brasil, 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. A Ponte, a última vitória, 9 de fevereiro em Araraquara, ganhou de 2-1 da Ferroviária. Outro jogo que a Ponte ganhou foi aqui do Novo Horizontino, né? Bom, meus amigos, o que chamou atenção nesse jogo aqui vamos lá, o Bernardo contra, né? O gol contra do Bernardo a 26 minutos, 1-0 Operário. E o segundo gol, uma trabalhada aí de Campinas. Felipe Sarava, ex-Ponte, serpenteou para cima do Bernardo. E o Thales, ex-zagueiro do Guarani, marcou o segundo gol. Lances da Ponte durante o jogo, que chamou atenção. Fabrício de cabeça a 31 do primeiro tempo, perdeu. Após cobrança de escanteio do Matheus Anjos. Teve o Echaporã a 16 do segundo tempo. Ele que entrou para a etapa complementar, o Echaporã. Um cruzamento do Bernardo de cabeça, perdeu o Echaporã. Teve um chute no travessão do Leonaldi. Aos 19 minutos, estava 1-0 também, poderia ter sido um empate. E aí, esse pênalti, um lance de pênalti ou não, do Nicolas, né? A 33 minutos, o VAR não quis nem saber, não teve revisão. Esse chute do Nicolas também aos 50 minutos. Os principais lances desse Operário 2, Ponte 0, Oi, CH, queremos ouvi-lo. Olha, apesar da melhora da Ponte no segundo tempo, né? E isso foi... É só olhar os números do segundo tempo para ver. A Ponte teve bola na trave, teve essa bola do Nicolas, teve 3 ou 4 oportunidades que não aconteceram no primeiro tempo. A Ponte, na primeira etapa, ela inexistiu. Ela assistiu o jogo. Ela jogou com 2 homens a menos. Essa foi a diferença substancial. Quando tinha que marcar, o Operário muito bem treinado, com as linhas próximas, organizado,
né, jogadores sabendo exatamente que posicionamento acabar adotando, e a Ponte, ela não conseguiu. Ela teve mais posse de bola até na segunda etapa, teve jogadas interessantes do lado esquerdo com o Arthur e também com o Ichaporã, mas quando a Ponte estava querendo respirar, tirar a cabeça embaixo d'água, né, aquela respirada para poder, né, se salvar na partida, veio o segundo gol do Operário. Aí o time demorou 10 a 15 minutos para voltar para a partida. Emocionalmente, o segundo gol matou a Ponte, apesar da melhora no segundo tempo. Mas o segredo do jogo foi o primeiro tempo. Você não pode... e o treinador vai contra-argumentar, ele vai explicar, ele vai dizer que os caras que entraram não estão prontos fisicamente. O fato é que quando você olha para um time e você vê o Wesley no time titular, você Fabrício como capitão e de começo o Matheus Anjos, você desconfia, porque são jogadores que não entregam aquilo que deles se espera. Então, a Ponte foi mal, né? Eu esperava ofensivamente mais futebol, mais dedo do treinador, mais organização, e eu não vi. No primeiro tempo, o Operário engoliu a Ponte, marcou e soube jogar. A Ponte tentou marcar também, mas não conseguiu. No segundo tempo, com as mexidas, o time evoluiu, ficou mais com a bola, o meio campo foi reorganizado, o ataque reposicionado, mas aí veio o erro individual do Arnaldo, que fez, o Bernardo, que fez o gol contra, o gol primeiro do Operário no primeiro tempo. Aí ele saiu para dançar e ficou com o bumbum no gramado pro Labareda. Vejam, o Labareda deitou o Bernardo, fez uma jogada de linha de fundo, cruzou. Aí todo mundo ficou assistindo, tirando selfie, olhando para o céu, olhando para a namorada na arquibancada, e o Thales, que é zagueiro, deu uma cutucada na bola e fez 2-0. Essa foi a história do jogo. O Operário tem um grande time? Claro que não, mas tem um time pronto. O Operário tem um time candidato? Não. Tem um time organizado, bem treinado pelo Claudinei Oliveira, e tem jogadores que cumprem pelo menos o básico no que se diz respeito a um time organizado de futebol. Sem a bola, todo mundo recompõe, um time organizado nos blocos. Você percebe que quando ataca tem sempre 2 ou 3 opções para o cara que está conduzindo a bola fazer o passe, diferente da Ponte, que é um arremedo de time, é um amontoado de jogadores, os 3 compartimentos da Ponte completamente divorciados, e o Hélio dos Anjos vai ter que mudar muito o status atual se quiser alguma coisa no campeonato. Estou muito preocupado, faz tempo que eu estou preocupado, eu vou dar tempo, eu não quero achar que está tudo perdido, tem muito jogador chegando para estrear, e ninguém monta um time do dia para a noite, mas algumas pequenas coisas, como essas que eu disse, escalação de jogador que não tem a mínima condição de jogar, me deixam preocupado, apesar do respeito que eu tenho pelo Hélio dos Anjos, que é bom treinador, mas por enquanto, Edu, ele dá todas as mostras que não conseguiu encontrar o caminho. Aí a dúvida aumenta sobre o trabalho dele e principalmente sobre o elenco da Ponte, que perdeu para um time que mereceu os 2-0 no jogo, Edu. Até a Rosa, o Raivan mais bonito do WhatsApp, brava com o Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, o campeão da reclamação aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa tarde, Edu. Meu nome é Luiz Fernando. Nossa, fui abrir aqui a mensagem enorme. Sou ponte pretano, antes mesmo dos meus pais se conhecerem, mas não gostaria que você lesse essa mensagem. Tá bom, então não vou ler, realmente. O senhor me quebrou um grande galho, viu? Adorei suas primeiras palavras, porque para ler também é enorme, mas eu tendo um tempinho, com muito carinho eu vou ler, viu? Deixa eu ver aqui, a Ponte joga só com 7 e a bola não chega lá na frente, onde ficam 4 dormindo. Sidão do Proença, meu vizinho, hein? Ê, Sidão. Alô, Zé Rocha. Boa tarde, Edu. Tá fácil de arrumar essa equipe da Macaca. Pode escalar qualquer um, menos o Fabrício Bernardo. Não, menos o Fabrício, o Bernardo, o Wesley, o Matheus Anjos, mas esse ultrapassado, o Hélio dos Anjos, não vê. Isso, tá vendo? O problema é o seu Hélio, hein? O seu Hélio. Edu, a Ponte está vivendo uma fase inédita. Deixa eu ver o que mais aqui. E eu vou parar por aqui, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Boa tarde, que coisa horrorosa, hein? Empatar em casa e perder fora. Esta será a nossa sina. E o treinador entra com os Anjos e o Wesley. A Série C é logo ali. Assinado João do Cambuí. É isso aí. Oi, Zorzinho, vamos comentar, hein?
Operário 2.0. Olha, Edu, eu, assim, concordo com tudo que o CH disse aí. Realmente, o Hélio, não é que compromete, né? Mas a gente não acompanha o dia a dia, né? Os treinos durante a semana. Mas não é possível, né, cara? Você tem o jogo para fazer a análise, né? O Wesley no jogo passado foi muito mal, o Matheus Anjos o pior em campo, e ele volta com os dois novamente no time titular. Você vê que a Ponte, no início da segunda etapa, deu uma melhorada, né? Criou um pouco mais, conseguiu pelo menos ter um pouco mais de transição, chegando com o Echaporã, que é um jogador interessante. Esse Ramon que entrou aí, para mim, tem que jogar, né? Você vê que ele entrou, já trouxe um toque refinado, já adiantou um pouco mais o Leonardo, que chegou, chutou na trave. Então, ou seja, o Hélio tem nas mãos algumas peças interessantes. O problema é que tem que pôr para jogar, né? Não adianta ficar insistindo. O torcedor não aguenta mais, tá sem paciência, e com razão, né, Edu? Com razão o torcedor. Eu não gostei da Ponte realmente. Eu acho que, apesar de ter uma postura no início da partida legal, uma postura um pouco mais adiantada, mas erros de passe, erros de transição, e aí você jogando fora de casa, você joga o time adversário para cima. Não tem como. E foi o que aconteceu, né? O Operário foi lá, conseguiu fazer o primeiro gol ali num lance todo estranho, esquisito, né? Que o Bernardo acabou fazendo o gol contra. Mas o time do Operário mereceu, porque encurralava, porque jogava, porque tentava, porque chegava, né? E no segundo tempo, apesar da Ponte ter tido uma melhora, você vê que a individualidade do jogador de velocidade, né? Que é o Saraiva, foi lá, em cima de, para mim, o pior jogador da Ponte, o Bernardo, fez uma bela jogada, e aí a defesa olhando a bola, né? Todo mundo olhando a bola, e o Thales só deu um totozinho ali para tirar do Kaique França. Então é dos mesmos erros, né? É os mesmos erros. Erros de escalação, erros de passe, erros na transição. E o Hélio, claro, que ele tem sim o percentual de culpa dele, claro e óbvio, porque é ele que escala, mas a gente percebe que tem alternativas. Tem alternativas que ele pode mudar para tentar fazer com que o time da Ponte evolua na competição. Tá difícil, tá duro, viu, Edu? O que eu vi hoje, um time que precisa melhorar, e precisa melhorar muito, Edu Pinheiro. E opa, bombando aqui o nosso WhatsApp, bombando. Nossa, eu não dou conta, gente. A coisa aqui não chega, dispara. Muito obrigado pelo carinho. Mas o torcedor com toda a razão, né? Revoltado com a situação da Ponte. É uma coisa que o rebaixamento para o Paulista já aconteceu. Quer dizer, muito jogador que chegou, a maioria até entrar em forma. A Ponte contratou 17. A Ponte tem 48 jogadores no elenco. E até essa turma ver quem vai, quem não vai, colocar em forma, jogadores que vieram que são desconhecidos, e até ganhar confiança, até estrear e tal. Então fica realmente uma sinuca que eu vou te contar, viu? Boa tarde, a única coisa de bom foi esse Ramon, né? Tem que jogar. O resto, meu Deus do céu, é o Furlan. Alô, Furlan, segura, Furlan! Boa tarde, vocês não comentam que o segundo gol foi passe errado do Tiagão. Ele também tá mal, né? É o Peu do Taquaral. Tá bom, Peu, a gente agradece, viu? Vamos colocar isso na nota do jogo, na hora do gabarito, né? E teve um problema aí do Tiagão, tá? Muito obrigado, Diego. Feliz Páscoa pra você também. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tô tentando abrir, mas quando tá chegando tanto, Marcelo Bortolotto. Que pena a Ponte por estar passando por essa situação, hein? Essa nova diretoria já mostra que não tem nenhuma experiência com o futebol atual. É o final 74-84. Uns falando aqui a culpa dos Anjos, a culpa é dos conselheiros que votaram nessa administração. Deixa que o Marcelo Ferraro... o Hélio, a porcentagem do Hélio, eu tenho que fazer aqui. O Hélio foi hoje a sexta partida dele, viu? A sexta partida com 3 empates e 3 derrotas. 3 empates e 3 derrotas é o retrospecto do Hélio dos Anjos. Tá bom, ô Ferraro? Você faz aí pra mim, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa tarde, Edu. Vocês estão preparados para transmitir a Série C? Oh, meu Deus do céu. É no Greco, do Jardim Estoril. Jardim Estoril aqui perto, né, da nossa Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Edu. O espírito do Dedé continua. Golaço contra. Ninguém esquece do Dedé, viu? Boa tarde, pessoal. Mais um rebaixamento à vista. Deixa eu ver quem mais aqui. É o Luiz de Hortolândia.
Não aguentamos mais, pelo amor de Deus. Ao final, 49,69. Todo mundo sofrendo aqui com a macaca. Uma sofrência geral. Lauter de Campinas, né? Aquele abraço. Edu, o time é carente de jogador de qualidade. É o Nogueira de São Paulo. Alô, Nogueira, muito obrigado, hein? Oi, Edu, a Ponte continua com um time covarde e sem vergonha. É o Henrique do Santa Genebra. Deixa eu ver aqui. SAF pra ontem. Tira esses ladrão do clube, roubando a gente. SAF é Sociedade Anônima no Futebol, a mesma coisa que fez o Cruzeiro, né? Mas para fazer SAF, é bacana, é bonito e tal, mas o SAF também tem. Você viu, o Ronaldinho tá pagando no Cruzeiro em dia tudo, mas colocou em dia, mas assim, mas também fez muito corte, não é assim. Porque é só transformar o clube em SAF, em Sociedade Anônima, a turma acha que é uma beleza e tal, não é bem assim não, tá bom? Muita coisa tem que acontecer. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, obrigado você do YouTube, nos vendo aí, Rádio Bandeirantes Campinas, no Facebook, nos diversos aplicativos, você do nosso FM em faixa estendida, 85,7 aqui de Campinas, lá em Ribeirão Preto, já estamos no FM também em faixa estendida em 85,3, muito obrigado, no Bom Radinho AM aqui de Campinas, 1170, lá em Ribeirão Preto, AM 1270, o nosso muito obrigado, vem aí o nosso jogo aberto, hein? Tem aí o craque do jogo, tem a ficha técnica, tem o gabarito, análise jogador por jogador, com CH e o Gleger Zorzin também. E tem a coletiva do Hélio dos Anjos, hein? A coletiva do Hélio dos Anjos. Lembrando que hoje à tarde na rede tem Goiás e Palmeiras. Começa às 16 horas e 30 minutos. E terminando Goiás e Palmeiras, imediatamente o amigo Batista do Brinco narrando aí Guarani e Sport, sequência do Brasileirão da Série B, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, fica o convite, vamos para o nosso jogo aberto aqui fechado, Operário 2.0. Bandeirantes.